E aí, pessoal, tudo bem? Passando só pra avisar vocês que esse episódio foi gravado antes da operação do Gabriel, tá? Da harmonização facial, como dizem as más línguas. Ele tá bem, mas ele ainda está se recuperando, né? E não voltou de fato ao projeto, a gravar e tudo mais. O que deve acontecer tão logo for possível, né? Porque todos nós estamos com saudade. Feito o aviso, né? Até pra vocês não ouvirem a voz dele como um sinal de retorno, deixo vocês com esse episódio repleto de magia e de realismo. Aproveitem. Eu sou Fábio Rangel. Eu sou Rodrigo Carvalho. Eu sou Daniel Cavalcante. E eu sou Gabriel Gaspar. E está começando Enquadrando, podcast de cinema vinculado ao canal Acabou de Acabar, do nosso padrinho e amigo Gabriel Gaspar, e editado pelo nosso compasso moral, Marcelo Zaniolo. Bem, esse episódio traz Labirinto do Fauno para ser discutido hoje, do queridíssimo diretor Guilherme Del Toro. Pra mim, já é uma surpresa muito grande de estar falando desse filme, porque é o primeiro filme que a gente fala em linguagem espanhol, sabe? Então, eu já fiquei muito feliz, sabe? A gente tá vendo uma coisa diferente, sabe? Verdade, mas lembrar aqui que o Enquadrando começou, no seu primeiro episódio, nesse retorno aqui, com também um filme de língua não inglesa, né? Parasita. Verdade. Oh, olha aí. Caramba, eu nem lembrava disso, Gabriel. Muito bom. Eu vou te falar que eu lembro até hoje, assim, devia de ser 2007, eu acho, e aí um designer que trabalhava comigo, ele falou, cara, tu já viu o Labirinto do Fauno? Foda pra caramba, é muito bom, não sei o quê. Nessa época, eu não ligava pra cinema direito. Eu acho que o Rodrigo falou, eu odiava cinema. Eu não ligava, odiava não, mas não ligava. Aí ele falou, cara, vê, eu tô com ele gravado aqui, toma pra Caraca. você. Tô gravado, ele copiou. Tô com ele gravado É aqui. assim mesmo, abertamente. Sim, tá fazendo. Podia Abertamente. ser um DVD, não? Podia ser um DVD. Abertamente. Apologia. Eu falo DVD então, melhor, fica assim, beleza. Pirataria assim. Ah, porra. Cara, a gente não vai ser nunca patrocinado por ninguém. Isso não. Por ninguém. Mas tudo bem, voltando então. Aí ele chegou pra mim e falou assim, cara, tô com o DVD dele aqui, bonitão, tudo original. Assinado aqui pelo Guilherme Del Toro, autorizando meu evento. Assinado pelo Del Toro aqui, ó, capa, nem parece impressa pela impressora normal. Voltando. Aí ele falou assim, cara, tô aqui com um DVD, vê, Rodrigo, isso aqui é muito bom. Aí, pô, olhei e falei, bagulho é em espanhol. Bagulho em espanhol. Pô, meu irmão, acho que não vou ver não. Aí falou, Rodrigo, na moral. Aí eu vi, cara, adorei. Vence teu preconceito. Venci meu preconceito, eu assisti e gostei muito. Agora virou moda ver coisa em espanhol. Virou moda depois de A Casa de Papel, né? Netflix só lança série em espanhol, a galera tá se amarrando, né? Em série em espanhol. É bom. Também acho tem um bom. lado bom disso aí. Não, sabe que eu não tenho problema com assistir filmes em outras Cara, eu línguas? também não tenho Lá não. no grupo do Claro Apoia-se que não. tem gente que não gosta de filme francês, sabe? Por causa do francês. Pô, Mas eu enfim. acho que é mais um hábito, É um hábito. cara. Você vai ter resistência no início. Por exemplo, tu vai ver um filme pela primeira vez, um filme japonês. Tu vai ter resistência. A interpretação é diferente. Mas eu acho que é mais por conta do estilo do filme do que propriamente pela linguagem, sabe? Assim, pela barreira da língua. Porque legenda, a gente vê tudo legendado, de certa forma. Tá acostumado a ler, né? Eu entendo o americano, por exemplo, ter preconceito com filme europeu. Entendo, não concordo, claro, né? Mas eu Sim, entendo de sim. ter preconceito com filme europeu, com filme coreano, porque ele tá acostumado a ouvir o áudio em inglês, né? Não ler legenda. Eles são preguiçosos. Ele vê um filme dublado. Exatamente. A gente não, a gente vê tudo legendado E mesmo, então... o Daniel quer trazer a discussão dublado pro Enquadrando, Não, mano. Por Porra. favor, Pra não. mim, o brasileiro, assim, que não gosta muito, prefere ver filme em inglês, né, do que filme em espanhol ou outra coisa, é mais pelo estilo de filme europeu, o estilo de filme, enfim, de outras línguas, até filme brasileiro. O brasileiro não gosta muito de ver, porque foge do estilo de filme hollywoodiano, né, não é a linguagem, Exatamente. é o tipo de filme. Tanto é que a gente fala assim, nossa, esse filme brasileiro eu até gostei, cara, parece um filme americano. Nem parece. Nem parece brasileiro. Eu Exato. vou aproveitar e perguntar pra vocês assim, cara, do Guilherme Del Toro, o que vocês realmente gostam dele, ou se esse aqui é o melhor filme dele, ou outras coisas que vocês gostam do diretor? Cara, pra mim esse é o melhor. O Rodrigo falou que viu lá em 2006, 2008, por aí. Eu vi também naquela época e eu lembro que eu tinha gostado razoavelmente, sabe assim, mas na época eu também não analisava cinema, nada disso, né? Eu assistia, né, filme ali só, né, por entretenimento puro. Enfim, eu nunca mais tinha revisto o filme. E aí, enfim, vi vários filmes do Guilherme Del Toro depois disso, fui gostando deles, mas hoje, quando eu revi o Labirinto de Fauno, né, depois de, quase 15 anos, pra mim é o melhor dele indiscutível, sabe? Realmente é um filmaço, é um filme absurdo. E na época que eu assisti pela primeira vez, eu gostei razoavelmente, mas eu não tinha ainda noção do que eu tava consumindo, sabe? Do que eu tava diante. Posso fazer das minhas palavras as palavras do Gabriel, assim. Eu até tava falando aqui antes da gravação, o Facebook me relembrou de um diálogo essa semana que eu tive com o Rodrigo sobre esse filme e eu falava Que eu não lembro. Porra, esse Labirinto de Fauno não tem nada demais. De quando é que foi esse diálogo? Foi Tem uns 10 anos. 10 cara. anos. Pra mais de 10 anos. Não tem nada demais. Isso é mais um filme, é bacana e tal, mas é isso só. É que o Daniel falou assim, não tem uma explosão. Quer dizer, até tem, mas não é igual do Michael Bay. Não tem. Não tem Transforma. Mentira. Mas é o filme
mais marcante pra mim, sem sombra de dúvida, do Del Toro. Não tem... Falar dele é falar desse filme, eu acho. Acho que não tem muito como desconectar. Memorável, né? Pô, muito memorável. Eu acho que também ele consegue ter os personagens mais marcantes, que você vai sempre lembrar do Homem Pálido, do Fauno. Isso é incrível, assim. Pra mim, ele acertou ali no alvo e vai ser difícil acertar de novo nesse alvo aí, porque é muito bom, cara. É uma parada muito boa. E Círculo de Fogo? Nenhum de vocês vai falar de Círculo de Fogo, de Pacific Rim? É porque o que acontece? Por mais que eu considere esse filme o melhor filme do Del Toro, pra mim é isso. Mas pra mim ele é nota 6. Não é isso não. Mas o ponto é o seguinte, é um filme que eu acho que o efeito especial não envelheceu tão bem. Isso aí me trouxe logo no grilinho lá do início, um grilo não, no Esperança, sabe? Esse nem é o problema, pelo menos é um sapo. Você já percebe, já te traz um impacto. É isso que eu queria falar. Já fica datado alguns efeitos, Quando entra o 3D, entra o digital, meu amigo. Já tá datado, beleza, ok, acontece, né? Também eu não sei como foi o lance do orçamento desse filme, mas tudo bem. Cara, o orçamento foi 18, 19 milhões, cara, muito pouco. Cara. E aí, seguinte, além disso, eu sinto que conhecer a história tornou ela um pouco pior pra mim, sabe? Eu saber que a menina vai morrer ao final, sabe? Tipo, isso ele meio que faz no início do filme, tudo bem, de qualquer forma, mas, sei lá, eu já conheci aquela história, hoje assisto o filme e, sei lá, não me cria tanta expectativa, sabe? Como eu gostaria, não sei porquê, mas pra mim, a experiência de rever esse filme não é tão boa quanto ter visto na primeira vez, assim, sabe? Ele perde bastante. É um bom ponto. Cara, eu vou te falar uma coisa interessante, que quando eu vi, pelo que eu lembro de quando eu vi o filme, eu tinha visto ele umas 2 vezes, né? Cara, essa terceira vez me emocionou muito ver a rebelde lá, a revolucionária, quando ela se depara com a Ofélia morta. Eu me emocionei, não como das outras vezes, da outra vez eu tava mais de boa. Essa vez eu me emocionei muito de constatar o seguinte, que a Ofélia, ela não vai ter a chance de ter a vida com aquela mulher, cara. De ter uma vida talvez um pouco mais tranquila, mesmo tendo perdido a mãe, infelizmente, né? E ela teria vida com o irmãozinho também. Então, cara, me emocionou. Reassistir o filme me fez pegar muitos detalhes que eu não vi na época que eu assisti. Eu devo ter assistido o filme, sei lá, 2007, 2008, 2009, por aí. E eu não peguei todos os detalhes na época como hoje, sabe? Hoje eu vejo o filme e ele é muito mais rico, mas ele, pra mim, é menos emocionante do que foi na época. Fábio, eu discordo veementemente do que você falou, mas eu não posso discordar porque você falou o que você sente. Não tem como discordar. Tá sentindo errado aí, Você está sentindo errado, você deveria sentir. Mas o que eu posso falar é realmente da minha experiência, que agora, assim, depois de ter estudado muito mais, né, cinema, do que a primeira vez que eu vi o filme, sabe? Assim como você, né, conseguir enxergar as várias camadas, vários simbolismos que tem por trás, e isso me impactou muito mais, sabe? Assim, foi outra experiência. Eu só assisti 2 vezes também, né, em 2006 e agora. E foi uma experiência realmente completamente diferente. Eu lembro que, né, como eu falei, eu achei ok. Agora, cara, eu lembrava que a menina morria no final. Eu tinha, assim, uma vaga lembrança. Pô, eu acho que ela morre no final. A cena inicial começa com ela morta, né? Então eu tenho quase certeza, mas eu não lembro exatamente como acontece, sabe? A experiência dela morrer. Eu assisti com o Rodrigo, assisti essa cena final novamente, cara. Pra mim, foi muito mais impactante do que da primeira vez que eu vi. Pô, estranho. Porque justamente esse meu problema, assim, eu tinha noção de que essa cena era extremamente impactante no passado. E eu assisti ela e eu falei, putz, eu construí uma cena mais impactante na minha cabeça do que... Acontece. De repente, a expectativa que você tinha ao redor dessa cena, né, que quando você reviu... De repente foi isso. Eu vou guardar só esse detalhe mesmo, porque realmente, assim, a minha experiência foi tipo, caraca, eu sabia que a menina morria, será que foi isso que me fez não ter esse impacto? Ou, de fato, eu construí uma cena muito mais impactante na minha cabeça pela memorabilia que eu tinha do filme, sabe? Estranho isso. Eu acho que é o segundo caso, sinceramente. Eu acho que é a tua expectativa, assim. Porque o fato da menina, assim, mostraram pra gente que a menina morre no início, tô pegando por amostragem aqui, né? No caso de nós 3, não tirou o peso dessa cena e reforçou até. Eu também concordo. Agora, exatamente o que o Gabriel falou, assim, com a vivência, né? Com o peso da vida, com 10 anos a mais, né? 15 anos a mais, você percebe que aquela menina, a vida que aquela menina não pôde ter. E aí, o peso foi maior pra mim dessa vez, muito maior que da outra vez também. O Fábio tocou num ponto, assim, o filme tem muito efeito prático, quase tudo é prático, mas ele tem alguns efeitos digitais, como é o caso do sapo, as fadas e tal. E pra mim, o sapo é o que mais grita, incomoda pra caramba, é uma cena que me incomoda. Sapo grita. É, horrível. Sapo grita. O sapo grita. E aí, é triste isso, né? Porque o cara, ele cuidou do projeto com todo o esmero possível, fez as escolhas mais, assim, corretas, né? Ele teve ofertas de Hollywood milionárias pra produção do roteiro, né? Só que exigiam que ele fizesse algumas concessões, né? Tipo, fizesse um conto de fadas um pouco mais infantil, que não fosse tão pesado, tão macabro e tal. E ele bateu o pé, falou nada disso, e ele vai optar por fazer fora de Hollywood com um orçamento muito menor, 19 milhões por aí, exatamente pra cuidar do projeto dele, mas o problema é que o parte visual, essa 3D, vai envelhecer mal, cara. É triste essa parada, né, cara? Mas eu acho que logo no início impacta, mas depois passa, sabe? Você pega a imersão e passa. A informação que eu ia trazer era exatamente essa que o Rodrigo trouxe aqui, que ele teve realmente propostas muito maior, de orçamento muito maior em Hollywood e acesso, né, a efeitos especiais de maior qualidade na época, sabe? Mas
o filme ia ter que ser em inglês, sabe? Não poderia ser em espanhol, outras concessões que ele teria que fazer no roteiro. Só que, pra mim, realmente ele fez a escolha correta, e se o preço que ele pagou, sabe, pra poder apresentar o filme dessa forma, sabe, em espanhol, com essa qualidade, com esse peso, a gente ter que engolir esses efeitos especiais aí de baixo orçamento, eu engulo o sapo feliz. Eu também engulo o sapo Mas feliz. será que a gente estaria ponderando dessa forma? Se não fosse o Del Toro, se não fosse um cara famoso pelo animatrônico, por ter essa qualidade no animatrônico, que a gente tá pensando que... Não tô falando do animatrônico ter envelhecido mal, porque não envelheceu. Não, o animatrônico não envelhece mal. Então, mas a questão é, será que a gente não tá fazendo esse questionamento pensando que, porra, não podia ser um animatrônico ali que ia envelhecer muito melhor do que colocar aquele sapo zoado? Tudo animatrônico, né? Mas custa mais, né? É mais caro, Ia né? ser mais caro, mas ia meter um sapão gigante animatrônico, labirinto se movendo animatrônico. Uma fortuna, pô. Custa mais, e se você sabe que ele tem esse esmero, é porque ele não fez, porque não deu. Então, é o que eu tô te falando. Será que a gente não tá fazendo assim? Porque a gente sabe que esse cara tinha um potencial gigantesco se tivesse um orçamento melhor. A gente sabe que viria algo realmente melhor. Porque não necessariamente um orçamento maior implica em, né? Ah, sim, a gente sabe do potencial dele, claro. É claro. Pra tu ter ideia do cuidado dele com o projeto, ele legendou o filme, cara, foi. em inglês. Pessoalmente, pra não ter... Pessoalmente, porque, tipo assim, ele ficou puto com alguns projetos que ele tinha feito que foram legendados em inglês e que a legenda distorceu o que foi falado no filme, e ele falou, beleza, então eu vou legendar essa parada. Ele pegou lá, ele e um cara, um profissional, e eles fizeram sozinhos a parada. Demorou um mês o bagulho. Você vê o cuidado do cara com o projeto. Ele sabia que ia ser uma obra-prima dele, sabe? Tipo, ele sabia. Pô, isso é importantíssimo. E o Gabriel tocou num ponto, cara, que, cara, ser em espanhol é muito importante. É muito importante não somente porque, claro, a gente tá falando de um cenário, né, que ocorreu na Espanha, mas que ele usa um movimento, né, que é o movimento realismo mágico latino-americano, que traz toda a cultura e contexto daqui, né? Então, pô, a língua mais falada aqui na América Latina é o espanhol, Tem né? um contexto ali. Não, o que fica realmente, assim, um tanto surpreendente é o fato de que, na verdade, o Del Toro, ele é mexicano. Ele é mexicano, E ele vai exatamente. fazer um filme sobre a Guerra Civil Espanhola. Mas ele é fã dessa parada. Ele é fã da guerra. Ele é fã da guerra. Ficou bom, hein? Mas ele é muito interessado por esse momento da história. Tinha uma ideia de fazer um filme realmente na Espanha. E, cara, fez lá. E funcionou muito bem, né? É, tipo, é engraçado que ele passou por uma situação muito engraçada. Que ele optou por um ator comediante pra fazer o Vidal. Era um comediante famoso na Espanha. E a produção lá falou, cara, você tá maluco? Ele não vai conseguir fazer todo esse impacto aí, esse cara brabo que tu quer como capitão. Ele falou, não, cara, eu quero ele porque ele vai conseguir encorpar um estereótipo que eu preciso. E a galera, não, tu tá maluco? Ele é um comediante, cara. E funcionou, acho que bem até demais, Funcionou. né? Muito bom. Essa é a grande parada pra mim desse filme e do próprio diretor, né? Essa ideia dele conseguir casar o místico, o fantástico com o real, mas aqui ele tem um viés que é difícil de explicar, botar isso em palavras, mas é um viés latino mesmo, né? A fantasia é uma fantasia que ela não é tão mágica como a absolutamente europeia, mas ela tem um viés mais... Ela tem uma estética Ela nossa, faz né? parte mais do nosso cotidiano, né? É difícil, é muito difícil colocar isso em É palavras. um caldeirão, porque se você pegar, tem influência de mitologia grega, Sim. sabe? A folclore, sabe? Hispânico. Mitologia celta. Nada vem do zero, de fato. Mas esse movimento é um movimento que ele já existia, mas ele ganha um corpo aqui na América Latina com as ditaduras. Com o avanço das ditaduras e a opressão, esse movimento ganha um corpo, né? Lembrando aqui, eu sei que o Rodrigo é muito fã de um dos livros desse movimento literário, que é 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques, né? Colombiano. Então você vê assim, cara, esse cara, ele sintetiza tudo ali, sabe? Desse movimento todo ali, nesse livro, e acaba dando uma forma muito maior ao que era. Mas aqui no Brasil a gente tem, pô, Mário de Andrade, como Macunaína. O próprio Jorge Amado é considerado um. Deixa eu só citar mais um aqui que eu nunca li, cara, mas que tem que ser citado porque é o maior brasileiro desse movimento, que é o Murilo Rubião, e eu nunca li um livro dele, Também então não. é uma pena, mas Também ele é um nunca li. dos maiores. Já que você falou em livro, tem um livro que eu e Marcelo a gente gosta muito, né? Do Carlos Ruiz Zafón, é um autor que já faleceu, um autor espanhol. Num dos livros, né? Em alguns dos livros, ele flerta um pouco com essa ideia, né? Desse fantástico que tá só um pouco além do véu da realidade, sabe? Queria que o Marcelo opinasse aí. Pô, o Marcelo deve ter lido isso tudo que a gente citou. Exato. Queria que o Marcelo opinasse aí se, de repente, em alguns dos livros do Zafón, talvez o Del Toro não fosse o cara que fosse transpor essa ideia, porque acho que ele flerta muito bem, dialoga muito bem com esse movimento. Eu acho que essa é a grande parada desse filme e é isso. Então, é engraçado que eu assisti esse filme e foram justamente esses dois autores que me vieram à mente, né? O Garcia Marques, de 100 Anos de Solidão, de várias outras histórias aí com aquele realismo mágico mais pujante, e o Carlos Ruiz Zafón, que é o meu autor favorito. Obrigado por citar ele, Daniel. E aí, quando eu falo dele, eu falo principalmente da série O Cemitério dos Livros Esquecidos, né? Ele não trata tanto de realismo mágico assim, mas como o Daniel falou, ele coloca a fantasia logo ali, como se fosse uma camada
muito próxima da realidade. E ele trata bastante também da Guerra Civil Espanhola. Em alguns trechos durante a guerra, mas principalmente no depois da guerra, o que aconteceu com a Espanha naquele vácuo, né, que se seguiu à Guerra Civil Espanhola. Eu acho sim que essas leituras, né, e o próprio conhecimento de qualquer obra de realismo mágico, como vocês citaram, engrandece muito a absorção desse filme. Esse filme fica muito mais profundo, muito mais significativo. Repito aqui, né, que essas são excelentes dicas de leitura, e eu acho realmente muito curioso como momentos de repressão muito forte, de ditaduras e afins, realmente nos dão vazão à magia e à imaginação, né, como se fosse um escape necessário, sabe? Eu acho muito bacana essa análise, enfim, poderia ficar aqui horas falando sobre isso. Eu queria trazer uma provocação aqui que tem a ver com o que vocês falaram, principalmente que o realismo fantástico é um gênero que floresceu muito na época da América Latina, sobretudo no período das ditaduras. Por que isso aconteceu nesse período específico? É uma pergunta justa. Porque eu vejo o seguinte, né? Esse momento de opressão muito forte é um momento que você tem um contraste muito grande entre, cara, eu querer fugir dessa opressão, sabe? Mas a realidade tá me trazendo de volta pra cá, sabe? Tá me puxando, porque é um momento muito difícil, muito forte. Então você, por mais que você queira a fantasia, a realidade te puxa. Vou até conectar com uma cena do filme, né? A gente começa vendo esse filme e começa a ter essa noção de que, cara, existe um mundo fantástico ali junto, mas em algum momento, o Vidal, o personagem principal, ele vai pegar uma garrafa e vai esmagar a cara de um sujeito, entendeu? Então, quando essa realidade ela é muito forte e ela é muito presente, assim, muito gráfica, te traz de volta pra cá, sabe? Perfeito, Fábio. Exatamente. Eu até notei essa cena aqui pra falar, mas exatamente isso, cara. Eu não lembrava dessa cena quando eu vi a primeira vez. Como assim, cara? Eu guardei essa cena comigo. Eu também não lembrava, olha só, também não lembrava. Eu não lembrava, eu lembrava que era um filme fantástico, eu lembrava do Homem Padre, eu lembrava mais dos elementos fantásticos. E aí, quando começou essa cena, logo no início ali, como o Fábio falou, tem 15 minutos de filme, essa cena foi forte num grau, e essa cena é filmada com uma crueza. Acho que ela quase não tem corte, o cara vai batendo a garrafa na cabeça do garoto e vai esmagando a cabeça, sabe, sem cortar, sabe? A cena é muito, muito realista. A cabeça do cara vai sendo esmagada. Eu não sei nem como ele filmou aquilo. É bizarro, uma cena muito crua, muito, muito, muito pesada. Quando acabou essa cena, eu quase desliguei. Assim, eu falei, caraca, eu não tô me sentindo bem, eu não quero continuar vendo esse filme, eu quero sair daqui, sabe? Eu quero sair dessa realidade. Bizarro. Essa realidade tá muito pesada, muito crua. Imagina a Ofélia convive com ele. Exato, e ter filmado essa cena com essa crueza toda, sabe? Não é uma coisa gratuita, assim, não é um sadismo gratuito por parte do diretor. É muito importante pra causar esse constrangimento na gente e mostrar que a gente pode desligar o filme e ir embora. Mas a opção que aquela garota tem, fugir desse realismo que essa cena foi filmada, sabe? É fugir desse realismo a partir da fantasia, sabe? Então, porra, por isso que o realismo fantástico, como o Fábio falou, floresceu. Por isso que ele escolhe também contar essa história da ditadura franquiana, né? Do Franco ali na Espanha, por meio dessa narrativa, desse recurso do realismo fantástico, sabe? Então, pô, é tudo consciente. Esse estilo também, ele possibilita uma série de simbolismos, né? Em momentos como esse, a gente tem uma opressão muito forte dos meios de comunicação, né? Da mídia como um todo. Então, você também utilizar de certas alegorias no campo do fantástico era também uma via para você expressar certas emoções e informações que você quer expressar e que encontra uma dificuldade. Ela ajuda você a comunicar algumas coisas, forma né? de burlar a censura, essas coisas, né? Só pra conectar no gancho, porque tem uma parada que tem que ser falada que a gente não falou ainda. Mas é o seguinte, acho que vale a pena colocar alguns elementos que marcam esse movimento, sabe? Porque aí vai dar uma textura maior que o Daniel tá falando. Esse movimento, ele é muito marcado por coisas como irracionalismo, situações absurdas do surrealismo. E tem uma parada nesse filme em específico, né? Que é trabalhar o tempo de forma não linear. Trabalhar, às vezes, ele de forma cíclica, né? Muitas vezes esse movimento faz isso. E esse toque com o sobrenatural, né? Com o desconhecido, com o místico. Mas que ele tá presente na nossa realidade, como se a gente não estivesse enxergando, né? Eu vou guardar isso que você falou sobre a questão do tempo, porque eu acho que é um tema muito importante, o tempo, nesse filme, né? É. Mas tem alguns pontos interessantes. Primeiro, assim, eu acho que o Del Toro, ele dá um passo, ele faz um fantástico mais, vamos dizer assim, mais presente, mais forte, né? Tipo assim, ele tem um fantástico maior, né? E mais espetacular do que, por exemplo, Senhor e Solidão, né? Que ainda consegue ser mais sutil dentro dessa mescla entre realidade e fantástico, né? Tanto é que você vai ter o Del Toro ali, ele tem um fauno, né? Você vai se questionar se ele é real ou não é, mas é um fauno, né? Você tem um reino do submundo e tal. Então ele vai um pouco além até pelo perfil do próprio Del Toro, né? Ele gosta do grafismo do fantástico, né? Ele trabalha muito bem isso, né? Tipo, ele é muito criativo nesse aspecto. E tem um ponto que ele falou que eu acho muito interessante, é o seguinte, debateram ao longo depois do lançamento do filme, obviamente, se aquilo tudo era uma projeção da Ofélia ou se de fato existia um reino do submundo, né? Se tudo aquilo existia. Óbvio que isso foi debatido, porque o filme não deixa isso tão claro. Mas o próprio Del Toro falou o seguinte, eu, como diretor, eu realmente coloquei elementos para que houvesse essa mescla, para que houvesse essa confusão. Então, tipo assim, ele até cita, ele fala que o giz é um elemento. O giz, ele tanto é um elemento fantástico que vem do fauno, mas é um elemento que o Vidal pega o giz. A mandrágora também é um elemento, e não é só isso, eu acho que tem um elemento até mais subjetivo que cria essa relação, que é a própria movimento de câmera dele pros cortes, né? Então ele faz
faz questão de esconder os cortes, passando a câmera atrás de uma árvore, atrás de uma parede pra ficar escuro. Ele não mostra o corte entre a narrativa do Vidal, por exemplo, que é a narrativa dentro do real, e a narrativa, às vezes, da Ofélia já dentro do fantástico. Ele não mostra essa diferença no corte exatamente pra dar uma sensação de que tudo faz parte de um só universo, né? Então ele deixa pra ser confuso mesmo. É a ideia do cara, real. Só pra pontuar, pra não esquecer depois disso aí que o Rodrigo falou do giz, como o Daniel falou, o filme trabalha com vários simbolismos também, e a gente vê dois, pelo menos, que são sempre trazidos, né? O livro, né? Toda hora ela aprende as coisas pelo livro, ela tem contato com aquele universo fantástico a partir de um livro que vai se revelando aos poucos ao longo do filme, sabe? Como se fosse um panfleto que ela tivesse recebido, e a partir do momento que ela vai entendendo aquele panfleto, o mundo vai se descortinando na frente dela, ela vai entendendo a realidade em que ela vive e consegue ajudar a mãe e fazer, né, as quests que recebe. E outro elemento também, além do livro, é outro elemento transformador de resistência a essas ditaduras, é o próprio ensino, né, que também é muito representado pelo giz, sabe? Então ter o giz e o livro como elementos que proporcionam essa fuga da ditadura, sabe? Também, pra mim, traz esse simbolismo com a própria cultura, com o próprio conhecimento, e o próprio Capitão Vidal deixa isso claro no início do filme, quando ele tá revistando ali a bolsa ali dos caçadores, que encontrou o coelho e tal, dessa cena da garrafa que a gente falou, ele começa a puxar vários livros lá, vai botando, que livro é esse? Que livro é esse aqui? Que livro é esse aqui? E aí, por conta desses livros que ele mata o cara, o caçador, sabe? Ou seja, já mostra que o próprio Capitão Vidal reconhecia o perigo desses livros. E também, né? por conta da ofensa do garoto, né? Ele acha que é uma ofensa. O garoto fala, tipo, meu pai já disse que ele só tá caçando coelho. Aí, né? Mas é isso, realmente, é a cultura que vai fazer com que você possa se livrar desse processo estrutural aí. Mas é mesmo. Posso puxar a sinopse? Vambora. Mas antes da sinopse, eu queria agradecer a todo mundo que apoia lá o Enquadrando e divulgar que a gente tem uma campanha no Apoia-se, né? Que você pode ser acessada pelo endereço www.apoia.se/enquadrando. E se você quiser ajudar o projeto Enquadrando a continuar e a crescer, por favor, considere apoiar a gente. Você pode apoiar a partir de R$3, mas com R$10 tem a recompensa do link do Telegram. E a gente tá sempre discutindo lá no grupo sobre filmes, muitos papos, né? Altos papos. Rola eventos exclusivos, às vezes, com o pessoal do grupo. Isso, já reparei. Tem eventos, né? A gente fez um enquadrante de aniversário, a gente fez um monte de coisa legal com esse grupo. Caraca, então, total. É isso. E eu queria agradecer alguns nomes em especial, que alguns apoiadores, que é o Hudson Silva, o Vinícius Teixeira Lima, a Luane Gonçalves Silva, Rogério Madione, Carla Paola Domingues Neira e Lucas de Freitas. Galera, muito obrigado pelo apoio. Muito obrigado, gente, do coração. Então, pessoal, realmente, se você gosta desse programa, considere ajudar a gente no Apoia-se, beleza, cara? É realmente muito, muito, muito importante pra gente. Mas se você, por acaso, não puder, se você quase puder, faz um esforço, tenta, tá bom? Mas se você realmente não puder, você pode ajudar a gente de uma forma muito mais barata, diria até gratuita, né? Que é divulgando ou enquadrando por onde você conseguir, em todas as redes sociais possíveis, beleza, pessoal? E além disso, a gente gosta muito, muito mesmo de saber como vocês consomem enquadrando. E a gente tem lançado aqui uma campanha que já é um sucesso na internet, né? Tá na boca do povo brasileiro, que é o famoso Enquadrando Agora, que é o seguinte: para tudo que você tá fazendo agora, coloca a mão pra cima, beleza? Colocou? Agora coloca a mão pra baixo, beleza? Agora para de ficar seguindo o que eu tô falando aqui, pra você fazer sempre, siga a sua própria cabeça, mas antes disso é o seguinte: você vai tirar uma foto, sabe, exatamente nesse momento, de como você está consumindo o Enquadrando e vai lançar no Twitter com a hashtag Enquadrando Agora, beleza? Eu já tenho feito isso, mas agora eu vou prometer explicitamente que todo mundo que marcar essa hashtag, eu vou retweetar no meu perfil pessoal do Twitter. Eu já tenho feito isso, mas agora eu faço como promessa de campanha aqui. Você será famoso. Isso aí, é isso aí. E a gente tem visto várias fotos interessantes, o pessoal normalmente dirigindo, cozinhando, em transporte público, que é como eu sempre consumi podcast igual a minha vida inteira. Isso é maneiro pra caramba ver como é que o mundo dá voltas. Como é tudo cíclico, né, que nem esse filme aqui, né, cara? Eu comecei minha vida enquadrando no transporte público. E agora eu faço parte do Enquadrando, né, e as pessoas ouvem a gente falando no transporte público, e no futuro é você que vai estar lá com você próprio enquadrando, né, fazendo outras pessoas ouvirem no transporte público deles, se existir aí no transporte público no futuro, e por aí vai, beleza? Então coloca lá no Twitter, hashtag Enquadrando Agora, marca lá o @ do Enquadrando, pode me marcar também se quiser, beleza? E aí a gente se vê por aí no Twitter. Então, sinopse. Vamos lá. Sinopse simples, hein? A jovem Ofélia viaja com sua mãe para encontrar seu padrasto, um capitão sádico do regime fascista espanhol. Essa é a minha sinopse. Eu só trocaria regime fascista por regime franquista. Olha lá. Apesar de que tem lá seus paralelos. Tem. Fortes, paralelos fortíssimos. E aí a gente pode puxar até o contexto histórico, porque necessariamente a ditadura da Espanha vem de um movimento fascista, né? Sim, sim. Isso é bem explícito no filme. O filme se passa em 1944, né? Ou seja, ainda não havia acabado a Segunda Guerra Mundial, né? A Espanha já era uma Espanha ocupada pelo Franco. Acho que há 5 anos, não era? Já tava há 5 anos. Se não me engano, acho que foi 38, né? 38, 39. A guerra foi até 39, eu acho. A Guerra Civil, exatamente. 36 a 39, eu já vi porque eu não aqui. lembro qual período que o Franco assumiu de fato, se foi só no final da guerra ou se foi durante ela. No final da guerra. O Franco, ele é claramente um ditador. Eu acho que a gente diria
assumia oficialmente um ditador com inspirações fascistas, o que era um movimento bastante comum na época. Na época estava tendo, principalmente depois da crise de 29, estava tendo ali uma queda da confiança na democracia e, em geral, no mundo todo, né? E o pessoal estava querendo ser salvo, ter suas economias salvas por uma personalidade forte, por um ditador, né? E hoje em dia, falar de ditador, ditadura, é algo extremamente não popular, mas na época não. Na época era uma coisa que, né, muita gente via com bons olhos. A gente tem um exemplo aqui no Brasil do Getúlio Vargas, né? Que também era uma personalidade ali que não era exatamente democrática, passava longe, né, de ser uma personalidade democrática, e que por muitas vezes também, nesse mesmo período do Franco, ele flertava com o fascismo. A diferença é que o Franco, cara, o Getúlio Vargas saiu do governo, depois voltou e depois morreu. O Franco, ele ficou no governo até os anos 70, até a década de 70, sabe? Assim, tipo, pô, o fascismo, aspas, acabou, foi derrotado na Segunda Guerra Mundial, o nazismo foi derrotado, tirando o Franco. O Franco continuou lá, sabe? O pessoal quase esqueceu dele. Cara, e ele conseguiu transformar a Espanha num reino. O pessoal esqueceu dele lá, sabe? Ele ficou até os anos 70. Mas nesse período aí, é um período que ele tava no governo, no início ali do seu longo reinado de quase 40 anos, né? Que ele passou ali no comando. E ele entrou ali, né? Ele conseguiu aquela cadeira ali, muito por conta do apoio do Hitler e do Mussolini. Claro. Então, e você vê ao longo do filme, várias vezes aparece a figura do facho. O que é o facho? Facho é o que dá o nome justamente ao fascismo, né? Que é um conjunto ali de varetas. Facho é como se fosse uma vara que era usada na época do Império Romano como chicote, né? Pra chicotear escravos em geral, sabe? E o Mussolini tinha a metáfora de que um facho, você pega ele e consegue quebrá-lo facilmente. Mas quando você junta várias dessas varas, né? Forma ali um facho, é muito mais difícil de você quebrá-lo. É a partir dessa metáfora que surge esse termo facho, né? Que vai dar origem ao termo fascismo. E isso aparece ao longo do filme o tempo inteiro, sabe? Mas, então, Gabriel, tem uma dúvida aqui. Porque esse movimento, né, que lutou contra a Frente Popular Espanhola lá, ele não era um movimento necessariamente fascista porque ele era ultranacionalista, né? Ele era, exatamente, ele era fascista. A questão, vou falar agora aqui mais a minha opinião histórica do que propriamente termo, né? Ele era fascista pra caramba, beleza? Ele era extremamente fascista. Só que o que acontecia é o seguinte, a Espanha, na época, ela não era industrializada, sabe? Ela não era tão relevante, né, ali dentro da Europa, né, em matéria de apoio pra guerra. E aí, durante a Segunda Guerra Mundial, ela tinha um ditador fascista que tinha apoio do Hitler e do Mussolini, mas ela manteve uma posição de neutralidade. Ela nem, né, ajudou com tropas do Hitler e nem ajudou os aliados, porque na verdade mesmo, ela não tinha condições de ajudar ninguém. Ela não tinha como ajudar. Não tinha condições de ajudar. Exatamente, ela não tinha condições de ajudar ninguém, mas aí, aproveitando disso, né, de forma confortável, ela se permaneceu neutra. Essa neutralidade dela que permitiu, né, que o Franco continuasse no comando da Espanha, mesmo após a Segunda Guerra Mundial. E aí, a partir daí, ele começou a apoiar o lado ocidental da Guerra Fria, porque a gente sabe que o fascismo e o liberalismo, quando tem oportunidade, eles se alinham muito rápido, sabe? Eles se alinham muito rápido, principalmente quando é pra combater o comunismo. E é importante dizer que a gente falou muito sobre isso no episódio 28 do Enquadrando número 28. Isso aí. Sobre Bastardos Inglórios. Exatamente. Né? Mas só pra explicar esse contexto histórico, porque às vezes a gente pensa que, assim como no episódio de Bastardos Inglórios, por exemplo, que eram nazistas alemães ocupando a França, aqui no caso eram franquistas, claramente com inspirações fascistas, mas eram espanhóis franquistas, né, lutando contra espanhóis, né, da resistência, no caso ali, sabe? Então é só pontuar essa diferença, que ambos eram espanhóis. E deixa eu colocar mais uma coisinha que acho que vale a pena fazer essa conexão, que tem um filme do Almodóvar, que eu vi recentemente, que é aquele Madres Paralelas, onde ele faz a referência direto a essa guerra civil espanhola, que na verdade eles procuram corpos de pessoas que sumiram durante essa guerra civil. Existe essa referência no filme, acho que vale a pena trazer porque é muito emocionante e fala bastante sobre isso no filme. Vale destacar também que eu acho que esse período de governo do Franco, ele realmente é brutal. Eu acho que é uma das características mais claras do franquismo, é essa brutalidade, a violência com que eles lidavam com os rebeldes, né, com os revolucionários, né, era bizarro, real, O Rodrigo tocou num ponto lá no início, que é o fato do Del Toro ser um diretor mexicano e tá abordando um fato histórico espanhol, né, muito marcante. E eu sempre faço um levantamento com os meus alunos, que é a seguinte questão. A gente não para pra pensar que muitas vezes na América Latina, nós somos os estranhos dessa história. Né? Nós somos os estranhos. Porque todos os outros países, né, a grande maioria deles, tem uma vertente cultural, histórica e linguística semelhante. E nós falamos português, né? A gente tá de costas pra América Latina, de fato, né? Geograficamente, inclusive, a Cordilheira dos Andes separa a gente desses outros países, né? Então, a gente tem muita dificuldade de ver essas histórias em conjunto. Então, o que tá acontecendo com a Espanha e o Franco lá, muito provavelmente também tá enraizado na história desses países, porque certamente houveram pessoas que conseguiram sair desses países e influenciar a história de países na América Latina, tal a integração, né, desses territórios. Sim, e o próprio Brasil, Getúlio Vargas, que a gente estava comentando aqui,
é muito parecido, mas a gente não faz essa ligação, porque a gente só olha pra história do Brasil e parte da história europeia. A gente faz esse exercício de recorte, né? A gente chama de história de gaveta. A gente puxa um capítulo e guarda ele de volta, né? Quando a gente quer, fechou o assunto. Exatamente. Mas só pra aproveitar essa questão histórica, a gente falou aqui que o filme traz vários simbolismos, né, ao longo inteiro, por meio dessa parte fantástica, sabe? E também, na minha visão, ele chega a abordar um pouco desse momento histórico, né, através de alguns simbolismos cinematográficos. Um exemplo aqui é de uma cena que nem eu falei aqui, né? O Franco, ele fica, acaba a Segunda Guerra Mundial, ele continua. Ele não é derrotado pelos aliados, né? A Espanha não é salva pelos aliados. Esqueci, é completamente ignorado Acho isso aí. até que depois ele meio que é aliado. Tá de boa, pô. Depois fala, não, tamo aí, gente, tamo aí, liberalismo isso mesmo, pô, tamo junto, sempre curti. Sempre fui neutro. Nunca critiquei. Nunca critiquei, inclusive tem até amigos liberais, pô, eles sempre me apoiaram. Mas o filme, ele flerta ali em uma cena, cara, que agora revendo, né, tendo ciência desse contexto histórico, tá ali o médico ajudando ali o pessoal da resistência, sabe, tal, e aí tem um cara que tá machucado, tá ferido, tá com a perna ruim, que o nome dele é Francis, o nome assim, bem parecido com França. E aí o cara começa, como é que você tá, Francis, e tal? Tô bem mal, tá complicado. Aí o cara começa a ler o jornal, falando, Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, estão entrando nas França pra salvar a França agora, sabe, tá? E aí vira, e aí, Francis, tem jeito? Falou, não, tem não. Então vou cortar tua perna aqui, ou seja, tipo assim, não tem jeito. A França tá sendo salva pelos aliados, né? Mas o Francis, espanhol, não tem jeito, irmão. Vai sangrar aqui, vai continuar sangrando, tá? Vai cortar um pedaço teu, sabe? Vai ter que sofrer na carne, irmão. É engraçado perceber agora que a esperança deles era essa, sabe? E tipo, ninguém deu a mínima. O contexto externo depois não ligou nada pra ditadura espanhola. Pra assim. você ver como é que é bizarro, porque devido à insignificância militar da Espanha, elas foram ignoradas tanto durante quanto depois. E o Franco ficou lá. Simples assim. Bizarro demais, A gente não quer datar esse episódio, e não vamos, mas qualquer semelhança com o papel agora do Ocidente em relação à Ucrânia é mera coincidência, né? Não vai acontecer nada, meu irmão. A Rússia vai fazer o que quiser lá dentro e o Ocidente não vai fazer porra nenhuma. É isso. É foda. Muito bom. Cara, eu acho interessante. Logo no início, você já sabe que a menina vai morrer e você vê o tempo retornando. Aí lembra do que eu falei lá do movimento literário, né? Realismo mágico, que ele trabalha comumente, o tempo de forma não linear, né? Então aqui a gente já começa a ver esse realismo mágico aparecendo. O pessoal sempre comenta aí que, o Gabriel sempre fala que, pô, a primeira cena de grande filme tem que resumir ele inteiro e tal. Eu sempre falo aqui também que eu não aprendi sozinho. Eu aprendi com o Mário Abad, que foi meu professor. E aí eu queria até aproveitar pra falar aqui que o exemplo que ele deu em sala de aula, isso foi 2008, 2009, foi justamente, né, um dos exemplos que ele deu, que ele mostrou lá, foi a cena de abertura de Labirinto de Fauno, sabe? Então, assim, essa explicação que eu vou dar dessa cena inicial, né, não é nem minha, é do Mário Abad, só pra dar os créditos devidos aqui. Grande abraço, Mário Abad. Grande abraço, Mário. E a cena começa justamente, né, como o Fábio descreveu ali, a câmera indo da direita pra esquerda, também indo de filmagem de trás pra frente, né? A Ofélia tá morta, mas o sangue, em vez de cair ali do rosto dela, meio que o sangue tá subindo, né? Como se estivesse indo pra trás. A câmera aí da direita pra esquerda é um movimento de câmera que tradicionalmente quer dizer uma ida ao passado, sabe? Ou seja, ao fazer esse movimento de câmera, ele tá dizendo pra gente, vou contar pra vocês uma história que aconteceu no passado, né? Enquanto ele tá falando ali, né? Era uma vez e tal, né? Com um tom de conto de fadas. E aí a câmera para no rosto da Ofélia e começa a entrar dentro do olho dela, sabe? Particularmente. Ou seja, ele tá querendo dizer, vou contar pra vocês uma história do passado, mas pelo olhar dessa criança. Pela ótica da Ofélia. Exatamente, o olhar particularmente da Ofélia. E essa cena é a cena final do filme, né? Justamente como a gente falou, é a cena de conclusão do filme. E corrobora com toda essa questão de tempo cíclico que é traduzido ao longo de todo o filme. O filme também começa com esse tempo cíclico. Ele começa com a última cena, e aí a partir daí começa o início do filme, e no final encaixa novamente na primeira cena. Né? Se você quiser dar o play, você revê o filme todo de novo, né? A partir daquela primeira cena, né? Se você quiser. Então traz também essa sensação de tempo cíclico. Né? Tudo isso nessa primeira cena. Essa interpretação não é minha, do Mário, dando os créditos aí, e é isso aí. Eu acho que essa primeira cena é muito importante. É muito importante quando você começa a entender também o que o Del Toro tem em vista com esse filme, né? Eu comentei isso com o Fábio em off, que uma entrevista dele me trouxe uma visão bem mais clara do filme, assim, ainda que ele não tenha falado nada tão pragmático, vamos dizer assim, sobre o filme. Acho que a única coisa que ele fala pragmática é isso. Eu coloquei elementos pra misturar a fantasia com a realidade, sim, né? Como se fosse um universo único, ponto, né? Tanto é que ele vai fazer um livro em cima da fantasia do filme, e não necessariamente sobre essa parte realista, né? Mas eu acho que o início do filme, como mostrando já a menina, a princesa do conto de fada, ela teoricamente morta, ou morrendo, né? A gente não sabe exatamente, é muito impactante por
vários aspectos. Primeiro que já é um choque você ver uma criança, né, ensanguentada, né, morrendo, ou prestes a morrer, já é um choque muito grande quando você imagina que provavelmente esse filme é um conto de fadas. Tanto é que houve esse equívoco, as mães estavam levando crianças pra assistir o filme e a criança viu a cena da garrafa amassando a cabeça do caçador lá. É bizarro. Então tiveram que realmente tomar um cuidado com isso porque confundiram com conto de fadas. O filme começa com Era Uma Vez, de fato, né? Era Uma Vez. Exato, mas aí é que eu acho que é o ponto. Eu acho que esse filme ele contrapõe bem, e é um objetivo claro do Del Toro, os contos de fadas. Não só, principalmente os contos de fadas higienizados da Disney, mas também os contos de fadas essas cantigas e contos que nós contamos para nossos filhos também. Eu acho que, por motivos talvez diferentes, eu acho que os contos de fadas da Disney, né, como eu coloquei, que são higienizados, eles são muito claros. Eles são uma linha reta, eles são lineares, eles têm começo e fim. Eles têm o livro abrindo e o livro fechando. É uma mensagem clara e direta, e sempre na verdade, o filme tá te oferecendo para as crianças linhas claras de um senso moral. A criança vai receber ali algum senso moral, alguma lição de moral que ela vai levar, que vai carregar para sua vida. É uma lição de moral, exatamente. E estereótipos perigosos, né, Mas Rodrigo? isso que eu ia falar. Isso base normalmente vindo, principalmente da Disney, né? Vindo com uma questão, são questões patriarcais, normalmente são mensagens conservadoras, né? São limitantes, são mensagens limitantes que vão falar o seguinte, ó, criança, cuidado com a sua criatividade, cuidado com a sua rebeldia, cuidado com a sua liberdade, siga um caminho mais linear, assim como essa história, siga um caminho mais retilíneo, mais óbvio, que é mais seguro, né? Então, os contos de fadas trazem isso. E os contos que nós falamos para nossas crianças, que são os mais famosos, né, que a gente tem, Chapeuzinho Vermelho, o Conto da Baratinha, sempre tem a ver com medo, impor medo. Se você é criança, meu filho, comete uma travessura, uma rebeldia, qualquer que seja, pode ser por meio de uma brincadeira um pouco exagerada, pode ser o que for, você vai sofrer. O monstro vai te pegar, o homem pálido vai te pegar. Então você, por conta dessa ameaça, você poda a criança. Você mantém a criança dentro de um caminho retilíneo duro, sabe? Pouco criativo, né? Então, eu acho que o Del Toro, ele deixa muito claro o seguinte, meu conto de fada vai contra tudo isso. Ele não tem um final claro, ele não é linear, ele é cíclico. Eu não vou esconder os monstros e os medos, mas não é pra te podar, é pra você enfrentá-los, sabe? É bem diferente. O realismo existe... Mas não é pra criança. Não é pra criança. Talvez seja pra criança, talvez seja. Depende se você acha que seu filho deve ver o filme ou não. Então, eu acho que ele confronta essa limpeza, essa higiene que tem nos contos da Disney, sabe? E essa imposição do medo, Tem um né? ponto a mais aí, né? No caso, essa higienização já tá no nosso DNA, né? Já tá no nosso padrão. Então, quando a gente vê o Fauno pela primeira vez, a impressão é que ele é um vilão da história. É, exatamente. Muito Quando, bom na isso. verdade, o vilão da história é aquela pessoa que é humana. É o ser mais humano, com todos os seus defeitos, é o vilão da história. Que é o Vidal. Limpo, sempre barbeado. É uma inversão. Exatamente. É pra você ver como é que o Del Toro ele já começa a misturar esses conceitos, ou seja, não tem nada claro. Se você tem lá a princesa na Disney, ela vai ser resgatada pelo príncipe, ou com um beijo, ou num cavalo, ou seja o que for, aqui não. Aqui nada é tão simples assim. E foi o que você falou, o Fauno, não só ele é ambíguo pra mim, né? Ele passa muito essa ambiguidade por ser um ser ancestral, ele é milenar, né? Tipo assim... Ele é natureza, né? Exatamente. Ele não tem alinhamento. Pô, exatamente, né? Ele é neutro. É neutro. True neutro. Ele fala isso até, né? Que tem vários nomes, né? Eu sou a floresta, as árvores, né? Os rios, o vento. Exato. Então você já gera essa ambiguidade pra passar um pouco dessa ideia de, cara, o que é um ser milenar? Ele não vai ter uma linha moral que nós temos, cara. Isso é óbvio. E além disso tem o que o Daniel falou. Vai ficar sempre aquele ar de, cara, esse cara tá enganando ela. É o vilão. Por quê? Porque é estranho, porque tá no submundo, tá no escuro, sabe? Não tá de dia, não tá no sol. Eles usam até esse termo, né? Submundo. Submundo é uma coisa... Submundo. É como se fosse tipo um inferno, uma cultura mais católica, né? É. Seria associado ao inferno o reino dela, talvez. Sim. É, o próprio fato de usar esse termo submundo vai contra essa ideia forte da ideia do catolicismo, que em contraposição é algo muito presente na Espanha, né, em todos os países latinos, o catolicismo é muito forte, e o Del Toro também tem um conhecimento dessa religião muito grande, assim. Isso aqui que a gente tá falando sobre como o Fauno é apresentado, cara, como a gente falou, né, o filme vai contar essa história aí da Guerra Civil Espanhola pelo olhar de uma criança, sabe? Então, assim, pode ser, como a gente falou, que existia realmente um reino mágico e faunos e tudo mais, ou que aquilo aí eram metáforas para outras coisas, eram como aquela criança reinterpretou aquela realidade, sabe? De uma forma mais, digamos assim, palatável pra ela. E uma das coisas que eu tenho na minha cabeça agora, revendo o filme, e eu tentei ver o filme sobre essa ótica, e foi encaixando, em vários momentos, é justamente Fauno e aqueles seres ali, aquele submundo, serem a resistência, sabe? Contra o governo do Franco, sabe? Serem o pessoal que tá lutando naquela resistência. Mas no submundo. Exatamente, por isso que é o submundo, sabe? É um lugar escondido, é um lugar secreto que você não pode falar muito, se comunicar por meio de código, sabe? Sussurrando de um lado pro outro. Não é um mundo explícito, sabe? Não é um mundo que todo mundo consegue
consegue enxergar. E aí, assim, por um momento no filme eu pensei, e encaixou ao longo do filme, sabe, de que o próprio Fauno era, de repente, um rebelde, era alguém infiltrado na casa, sabe, que ela, digamos assim, enxergava daquela forma, sabe, ressignificava, e inicialmente causava uma estranheza, inicialmente era alguém sujo, alguém que parecia um monstro, sabe, mas que ela foi dando pra ela algumas tarefas, foi ajudando a mãe dela em vários momentos, e ela foi ajudando aquela pessoa ali também pra poder fugir do monstro real, que era o padrasto dela, sabe, então assim, o próprio fato do Fauno, se você reparar, na primeira cena que ele tá conversando com ela, ele tá todo velho, decrépito, sabe, assim, ele tá muito enrugado, e à medida que ele vai interagindo com ela ao longo do filme, ele vai ficando, as expressões dele, parece que ele vai rejuvenescendo, sabe, parece que ele vai ficando mais, aspas, assim, apresentável pra ela ao longo do filme, a partir do momento que ela vai conhecendo ele, né, e sobre o catolicismo, sobre a igreja católica, né, e nesse momento a gente vê, inclusive, uma cena ali de um padre, né, num jantar, bem próximo, por isso que eu falo desses paralelos que o filme traz, né, enquanto tá sendo um jantar, né, super regado ali de comida, né, ali pro alto escalão, pro padre, né, pra igreja católica, pro governador e tudo mais, né, o povo tá meio que passando fome, tá tendo restrição alimentar pro povo, né, enfim, e o padre, né, tem uma visão realmente, né, caraca, pesada ali, né, fala, não, a alma dele já tá salva, você faz o que quiser com o corpo aí dos rebeldes, sabe, assim, você vê claramente que a igreja tá apoiando aquele governo, e se não me engano, eu lembro que na época eu vi uma entrevista do Guilherme Del Toro falando que um dos simbolismos que ele pensou pra aquele homem pálido é, de fato, a representação da igreja, no sentido que a igreja, naquele momento ali, ele tava se alimentando de inocentes, de crianças, tava se roubando, digamos assim, a infância, né, das pessoas ao apoiar aquele governo, e que ao mesmo tempo que tava cega, era uma coisa paradoxal, porque ao mesmo tempo que ela é cega, ela tem os olhos na mão, ou seja, assim, tudo que ela vê, ela tá pegando, sabe, pra ela, nesse sentido de ambicioso, sabe, mas ao mesmo tempo não enxerga muito bem, não tá conseguindo enxergar muito bem, sabe, é um ser paradoxal. Pô, maneiro. Eu não tive essa leitura, não, e maneiro você ter trago isso, porque pra mim, o cara era o próprio Vidal, sabe, tipo, eu também, eu achei que era o Vidal. Também é, né? Acaba encaixando em tudo. E a própria questão, o personagem mítico, né, do Fauno, que isso foi um personagem de várias mitologias, normalmente associado à fertilidade, né, tanto que ele ajuda até a mãe da garota quando ela tá grávida, ajuda no filho, né, o Fauno, todas as mitologias em geral, sempre remete à natureza e fertilidade, né, mas a própria igreja católica, depois de um tempo, transformou esse personagem em vilão, né, assim, com chifre, casco de bode, personagem de bode, é muito associado realmente ao rei do submundo, como fosse um enviado do inferno, sabe, e sendo que, na verdade, de repente ele era só um rebelde, um simbolismo, ajudando a garota a combater quem a igreja tava protegendo naquele momento histórico ali, sabe, que era o vilão de fato. Sim. Pô, essa visão é muito boa. É uma interpretação interessante. O Gabriel tocou num ponto que é o fato do Fauno rejuvenescer ao longo da película, né? Esse filme fala muito também do paganismo, né? O Fauno, né? A referência, por exemplo, à lua como sendo, né, um elemento muito importante, né? A ideia do submundo. O cíclico, né, também a lua. Pô, a mandrágora me assusta, cara. A mandrágora também. Tudo isso faz parte da ideia de religiões pagãs. E dentro de algumas dessas concepções, o sagrado feminino e o masculino, eles são, obviamente, opostos e eles são cíclicos. E dentro desses ciclos, enquanto um tá morrendo, o outro vai nascer. E no final do período, esse ciclo, ele continua. Se você olhar o filme sobre essa ótica, é muito claro que o filho, né, o irmão da Ofélia, ele representa um novo momento. Ele não é um sagrado feminino, ele tá matando a mãe. A mãe é a representação do sagrado feminino. Então, ela tá morrendo pro sagrado masculino nascer. E isso é cíclico, isso são estações do ano. Então, enquanto o sagrado masculino vai nascer, o Fauno, ele tá cada vez mais jovem, porque vai chegar o período dele. É interessante que ele também colocou essa característica, né? A ideia da lua ser uma marca muito forte do feminino, e as principais personagens desse filme, né? A Ofélia, ela é uma influência. Representa isso, com ela certeza. Representa tanto a mãe, que é um dos arquétipos do feminino também, tanto quanto a Mercedes, né? Que também é um arquétipo do feminino. Fica meio óbvio você pensar, se você pensar em termos de questões religiosas, espirituais, tudo que é linear tem muito a ver com a Igreja Católica. Porque na verdade, são fases, não são ciclos. Porque a Igreja Católica não trabalha com a ideia de reencarnação. Reencarnação tem ideia de ciclo. Tipo assim, de ser uma coisa cíclica. E então, assim, eu acho que já fica muito claro isso. Quando você pensa no feminino e no cíclico, você já tá trabalhando com uma ideia que não é necessariamente católica, né? Eu acho isso bem interessante. E eu acho que eu vou um pouco além do que o Gabriel falou quando ele fala o seguinte, que pode ser a representatividade do rebelde, o próprio Fauno nesse submundo. Todo aquele fantástico que tá ali não é só a representatividade do que é o rebelde, mas eu acho que do que é liberdade no mundo que nós vivemos, que tem a ver com essa ideia de um mundo que ainda é assolado por um totalitarismo, é assolado ainda por uma estrutura hierárquica dura, em que você limita e poda a juventude, como o próprio Gabriel falou. Eu acho que a liberdade tá em você olhar esses detalhes que a Ofélia deixou. Olhar os detalhes que estão ali em volta de você, seja fantástico ou não. Então, quando você tem um desenho animado ou um conto fantástico, poda a criança na sua criatividade, no seu ato natural de curiosidade de questionar, você tá criando uma juventude obediente, submissa, sabe? E aí você vai manter as lideranças como sempre
sempre foram. As hierarquias como sempre foi. E vocês estavam falando justamente sobre esses caminhos que a higienização, por exemplo, que a Disney traz pra criança, né? Esse caminho linear. E agora conectando com o que o Rodrigo fala aqui da desobediência e também de traçar os próprios caminhos, que é a liberdade. Eu acho que isso condiz muito com o próprio elemento do labirinto no filme. Que o labirinto, ele não tem um caminho próprio. Você tem que descobrir os fins dos caminhos pela sua própria experiência. Por si mesmo. E eu acho que isso conecta muito. A Ofélia, ela chega até o local com a própria experiência dela. E isso é a liberdade, é de você poder errar os caminhos, né? E o labirinto é isso, errar caminhos. É tentativa e erro. Exatamente. E aberto você a essa, vamos dizer assim, esse universo que você só vai conseguir experimentar por meio de uma sensibilidade, que não tem a ver com essa lógica dura. A experimentação, né? O labirinto é resolvido pela experimentação, pela né? experimentação. Você ir pra um caminho e voltar, ir pra um caminho e voltar. Exatamente. E você tem que errar, isso é interessante. Resolver o labirinto, você tem que errar. Faz parte do labirinto, faz parte da conclusão do labirinto, né? Errar e voltar, tentar de outra forma. Então, eu acho que isso acaba representando bastante sobre o que é a liberdade pra uma criança, sabe? Ela poder crescer podendo errar. Livre pra questionar. Juntando tudo isso aí que o Daniel falou do sagrado feminino, até com essa questão do fauno, que a gente tá falando sobre esses simbolismos que o filme traz, né, como a própria questão do labirinto, né? Um exemplo também desse simbolismo, cara, é justamente a primeira missão lá que ela recebe, né? Que é de entrar, né, debaixo de uma árvore e tal, pra matar um sapo, justamente ali que tá crescendo ali dentro, esse sapo tá matando a árvore. Se você olhar aquela árvore é igualzinho um útero, sabe? É igualzinho um útero, a forma dela. E aí ela entra ali dentro daquele útero até que vai pra um ambiente extremamente molhado pra encontrar o sapo, né? No caso ali, pra mim, é a representação justamente de repente, do irmão dela, do masculino, que tá vivendo ali dentro e tá matando aquela árvore, né? Segundo o simbolismo. Posso falar desse sapo em específico? Claro. Porque, assim, nesse caso, a gente tá vendo que o sapo, ele é justamente o que está matando a árvore, e a árvore é como se fosse a representação da mãe dela. Então ela tem que ir ali pra poder acabar com o sapo. Mas eu acho interessante que justamente um sapo, ele cresce a partir de um girino. E quando a gente tá falando que a árvore parece, no caso, a entrada, por exemplo, uma vagina, né? Ou seja, aquilo ali é o interior de uma mulher, o girino, ele lembra o quê? Um espermatozoide. Então, o ato sexual da mãe com o Vidal... Está no imaginário dela, então, né? Exatamente. Caralho, exatamente. Olha só que loucura. Faz sentido, mas foi longe. E aí, cara, pra mim, assim, ela culpa a mãe, sabe? Essa é uma visão como se fosse de culpa da mãe por ter colocado elas nessa situação. Ela entende aquela construção toda como que fez ela chegar naquela situação. Foda, hein? Cara, palmas, foda. Porra, enquanto tudo. Aí é esse momento que enquadrando brilha. Daniel, depois coloca no Instagram essa foto dessa árvore aí. Mas assim, essa relação acaba surgindo porque a Ofélia, se ela tá projetando o que ela tá vivendo nessa fantasia, é óbvio que pra ela não consegue entender ainda esse carinho que ela deveria ter com o irmão, porque o irmão não só leva eles pra essa situação, porque o Vidal fala, um filho de um homem tem que nascer do lado do pai. A criança tá levando ela pra essa situação, né, de viver ali naquela situação de guerra com o Vidal, que é basicamente um monstro, mas também tá matando a própria mãe. A mãe tá adoecida por conta da gravidez. Então pra ela é muito difícil não projetar dessa forma, né? Essa criança tá matando a minha mãe, tá levando a minha mãe embora. E aí ela projeta nessa questão. Eu acho muito interessante também o seguinte, é você pensar assim, pô, o ato dela de ir até aquela árvore é um ato de rebeldia, né? Porque tinha um jantar e ela tava arrumada para o jantar. E o que é interessante é o seguinte, pra ela salvar a mãe, se a gente pensar que a árvore faz alusão à mãe dela, ela tem que abrir mão da imagem que a mãe sempre cultivou pra filha, que é recatada. Bonitinha, recatada, submissa, com vestido perfeito, impecável. Ela tem que abrir mão disso pra poder salvar a mãe naquele lamaçal todo. E faz o quê? Perde o presente que recebeu pra mãe. Ela tá abrindo mão do quê? Da imagem que a mãe sempre quis ter para a Ofélia. E que a Ofélia nunca aceitou. Dizer submissa, uma princesinha do padrasto, saca? Tipo, é muito interessante. Essa ideia da salvação é interessante, porque a Ofélia, ela tá muito mais próxima da Mercedes enquanto motivação, né? Enquanto modo de reagir. Até como figura materna ao longo do filme. Né? Do que basicamente da mãe biológica, né? E quando eu vi o filme pela primeira vez, a impressão era justamente essa, né? Porra, você não entende por que essa mãe chegou nessa posição, né? Por que ela se relacionaria com uma pessoa como Vidal? E aí hoje, assim, assistindo o filme, já minha problemática, né? Meu olhar sobre essa situação já é, cara, por que essa mulher precisou fazer isso para se livrar dessa situação? Ainda dá a impressão que o pai dela, né? O ex-marido dela, né, o pai da Ofélia, foi morto pelas tropas franquistas, sabe? E ela teve que passar por muita coisa pra se submeter a isso, né? Exato. E aí, essa ideia de salvação. A mãe enxerga realmente a salvação através de um outro modo operante, né? Que é, ó, vamos, infelizmente, estar do lado do regime. Enquanto a Ofélia tá enxergando a salvação de um outro jeito, né? Tá querendo, na verdade, a salvação dela é estar o mais distante possível desse regime. Eu né? acho que o confrontamento fica até mais interessante se você pegar a Mercedes e a Carmen, né? A Carmen, que é a mãe da Ofélia, ela se adequou a essa estrutura, a esse regime, talvez por uma obrigatoriedade, talvez por uma pressão, mas ela se adequou àquilo e mostra que, por detalhes, por exemplo, quando ela meio que tenta obrigar a Ofélia a esquecer os livros, a
se vestir de uma maneira mais comportada, talvez tenha a ver com o fato de que ela sabe que isso vai trazer muito sofrimento pra Ofélia ser rebelde, vamos dizer assim, né? Naquele mundo ali. Então talvez seja por isso. O confrontamento vem naturalmente com a Mercedes, que é a mulher que na verdade tá confrontando tudo aquilo, tá enfrentando tudo aquilo, toda aquela estrutura. E o engraçado é que a Ofélia vai se aproximar de quem? Da Mercedes, né? Ela fica no meio termo, né? Ela tenta se adaptar aos dois e acho que isso deixa todos os questionamentos dela confusos, né? Tanto é que ela vai buscar nas missões a faca e a chave, que são poderes que a Mercedes possui, né? Ao mesmo tempo, ela tá dividida, né? Porque ao mesmo tempo ela também quer salvar a mãe. É, porque a mãe dela, mas ao mesmo tempo a mãe, as decisões da mãe só traz sofrimento, né? Pra ela, né? Então, isso que você falou, Fábio, da questão da chave e da faca, é justamente eu vejo, se a gente quiser trazer pra o simbolismo de que o Fauno e aquele mundo místico eram rebeldes, de repente pedindo ajuda da Ofélia. E ela enxerga muito, assim, é muito interessante porque para matar o sapo, ela tem que dar três bolinhas, 3 remédios ali pra matar o sapo, que é a criança dentro do útero, sabe? Então, assim, isso me fez até imaginar, será que de repente os rebeldes tinham alguma visão, pô, vamos de repente matar, convencer a garota a abortar o garoto, sabe? A matar essa criança, que é o filho do capitão. Caraca! Chega a cogitar isso, sabe? Que é o filho do capitão. Só que a menina ressignificou dessa forma, sabe? De que eu vou entrar ali no útero, dar 3 remédios pro sapo morrer. É simbólico pra caramba, sabe? Mas ao mesmo tempo pode ser uma releitura infantil, sabe? De uma missão simples que ela recebeu de um rebelde, que ela enxerga como Fauno. Eu sabe? vejo de uma forma um pouco mais direta, porque, tipo, ela toda hora, ela encara o remédio que o médico dá para a mãe como algo ruim. Então, pra mim, a ideia, se ela tá projetando, a ideia é o seguinte, eu tenho que dar algo venenoso para o sapo, assim como talvez seja esse remédio aqui pra minha mãe, que não está melhorando ela, talvez esteja piorando. Porque ela toda hora encara o remédio. Eu acho que ela não tá trabalhando, né? Não tá trabalhando ao lado dos rebeldes, assim como, por exemplo, na leitura do Gabriel. Na minha leitura, ela tá, na verdade, ressignificando tudo aquilo e criando uma história pra cabeça dela, onde ela é a personagem principal. Sim, Claro, sim. pra mim também. Pra mim é simplesmente isso, né? Eu também acho, mas eu acho legal esse exercício do Gabriel. É legal. Porque ele também se encaixa. Eu concordo com vocês também. É um exercício, sabe? Eu me propus esse exercício ao longo do filme. Essa ideia dos itens conseguidos serem a faca e a chave. Não é uma faca, né? É um punhal. Um punhal. O punhal e a chave são nitidamente uma aproximação psicológica que a Ofélia tá tendo em relação à Mercedes, né? Todo esse movimento que a gente vê ao longo do filme e esses artefatos que ela consegue simbolizam, né? Que são artefatos que são da Mercedes, salvo engano, posso ser enganado, aí eu quero que vocês me corrijam se eu estiver errado, obviamente. Eles começam, né, de maneira mais prática quando a Ofélia, ela entende que a Mercedes, ela é um contraponto por estar ajudando aqueles homens da floresta. Ela entende isso logo depois do E sapo. digo mais também a própria raiz lá, né? Que o Fauno dá pra ela também. Mandrágora. Se você reparar, a própria Mercedes tá sempre, quando tá na cozinha, ela tá ali picando sempre uma raiz. Sempre mandioca, aipim. É interessante. Mas essa temporalidade, Daniel, acho que a gente não tem que se apegar muito, porque a Ofélia é uma criança muito esperta que tá visualizando as coisas antes dela falar as coisas, entendeu? Ela tá vendo o que tá acontecendo em torno dela com muita sabedoria. Tanto que quando ela verbaliza que ela sabe que a Mercedes está ajudando o pessoal da floresta, não mostra pra você quando isso aconteceu, quando ela teve essa percepção. Exato, você não sabe não quando mostra. é que ela descobriu. Porque teoricamente você não vê a Ofélia de fato vendo a faca, vendo a chave, né? Tu não vê, não vê. Mas é que ela realmente, ela é muito sagaz. Na verdade, a gente não vê em momento nenhum a Ofélia vendo a Mercedes ajudar os rebeldes. Mas ela percebe, de alguma forma você vê que ela tá entendendo. Ela percebe, exatamente. Vocês falaram da árvore, eu acho que é bem interessante puxar aqui um pouco da história que tem no livro. Como a gente tinha dito, o Labirinto do Fauno vira um livro depois. Aliás, o Del Toro, ele tem essa pegada de transformar os roteiros dele em romances. E normalmente ele dá uma expandida. Normalmente a gente vê o quê? Livro adaptado pra filme, né? O doutor faz o contrário, né? Transforma os filmes em livros depois. Né? Exato. No caso de Labirinto do Fauno, o livro vai ser feito depois do roteiro, depois do filme, né? E aí ele acaba usando o livro ali pra expandir um pouco mais essa mitologia. E é bem interessante o lance da árvore, cara. Então, assim, a árvore, na verdade, era uma mulher em que o Fauno encontrou no nosso mundo real, encontrou essa mulher. No livro não diz se ela é um ser fantástico do submundo ou se ela de fato só é uma humana. O que diz é que o Fauno se apaixonou por ela, pela beleza dela. Eles se apaixonam mutuamente e tal, e o Fauno convida ela a ir pro submundo. Só que ela não aceita, porque ela diz que ela é apaixonada também, ela precisa da lua, da floresta, desse mundo superior, vamos dizer assim. E o que é interessante é que ainda assim, ela negando desse mundo subterrâneo, ela continua sofrendo pela distância com o Fauno. Então ela vai sofrendo e vai se transformando em árvore. É como se esse sofrimento estivesse se solidificando, se materializando nessa forma de árvore, em que as raízes dela estão apontando para o submundo, onde tem a paixão dela, tá lá, mas os galhos apontam para o céu, para a lua, que também é uma das paixões que ela tem. Bonito. O Fauno é um romântico, então, né, cara? A primeira missão dele é justamente salvar a mulher que ele era apaixonado, né? Fauno é romântico. Ele é um romântico. E o que é interessante é que, assim, ela vai ter, na árvore, vai ter um filho do Fauno, e quando esse filho nasce é quando rompe a árvore no meio. Por isso que a árvore
tem um buraco, ela é rompida no meio. E o Fauno identifica o filho nascido nesse mundo superior, mas não o encontra. Isso é o que deixa ele também um tanto rancoroso, né? Cheio de remorsos, né? Cansado e tal. Cara, a mitologia é muito interessante. Tipo, a mitologia da Moana é muito interessante. A Moana, que é teoricamente o espírito encarnado na Ofélia, ela foi, na verdade, uma criança, um bebê dado pela Lua. A Lua deu para o rei e a rainha do submundo, deu esse bebê, né? Esse espírito vindo da Lua, para que essa criança levasse harmonia e felicidade pro reino do submundo. E ela, de fato, faz isso. O problema é que ela vai envelhecendo, criança, jovem, muito curiosa com o que é esse mundo superior, né? Ao contrário da Ofélia. A Ofélia tem essa curiosidade pelo fantástico, que aqui é representado no filme pelo mundo subterrâneo. E na Moana não, é pelo mundo superior. Então ela vai até um escriba do reino ali, que é o livreiro, e pede pra ela todas as informações que ele tiver sobre o mundo superior. E ele vai até o rei e fala, e aí, eu dou essas informações pra ela? Eu dou? É o rei, não, nada disso, porque senão ela pode ficar ali meio encantada por isso e tal. E aí o que acontece? Ela foge. Ela é tão curiosa por esse mundo superior que ela acaba fugindo. Só que quando ela chega no nosso mundo, ela é iluminada pelo sol, ela desmaia com o sol. E quando ela acorda completamente sem memória. Desmemoriada de tudo que ela viveu, de tudo que ela era, né? A princesa do submundo. Ela esquece tudo isso. É legal você trazer até essa questão do sol, isso no filme não trabalha muito, né? Mas tradicionalmente nas mitologias, né? A lua está associada ao feminino e o sol ao masculino, né? Exatamente. Então ela, ao se chocar, digamos assim, ao confrontar o sol, né? O masculino, ela tem esse lapso aí. Exatamente. E no livro, quem faz meio que esse papel do sol, entre aspas, seria o Fauno. O Fauno tá representando mais o sol. É o masculino, né? Dando aquela relação que eu fiz lá da questão cíclica, né? O Fauno é o masculino e a lua é o feminino. É legal que o arquétipo é curiosidade, mas né? não é à toa, cara. Não é à toa. Certo, leitura, né? Você gostar de ler, gostar de experimentar. Perguntar, questionar. Questionar, exatamente. E essa curiosidade, ela se perde quando você tem uma figura, que nesse caso, né, em oposição, é uma figura masculina, opositora, que vai fazer com que isso acabe, essa curiosidade acabe. Podando isso, exatamente. A gente sempre fala aqui que a lua tá associada ao feminino e tal, né, e às vezes a gente, né, esquece de explicar, tem gente que não sabe exatamente por quê, né, mas justamente porque as fases, o ciclo da lua, né, em geral dura, em geral não, o ciclo da lua dura 28 dias, que em geral também é o que dura ali o ciclo menstrual, sabe, então assim, tradicionalmente várias mitologias distintas, até mitologias que nunca se encontraram historicamente, costumam associar a lua ao feminino por essa questão do ciclo, por essa questão do ciclo da lua, né, e do ciclo menstrual. Até as fases da lua até mesmo, as fases da lua, a lua crescente é uma adolescente, a jovem, né, a mulher no seu estado jovem, a lua cheia é a mulher no estado de maternidade, né, a mulher grávida, a minguante seria uma idosa, né, a lua nova seria... A lua nova normalmente é associada com a mulher oculta, a mulher que existe escondida dentro das mulheres, quando aparece misteriosa. Aquele mistério, né, a vertente misteriosa. Mas, só fechando o arco de Moana, que vocês vão acabar entendendo bem melhor o filme, porque é descrito muito rápido, né, no início do filme. A Moana, então, ela tá desmemoriada, tá sem memória ali, vagando nesse bosque, que é o mesmo bosque ali, provavelmente, do filme, e aí ela é encontrada por um nobre. Esse nobre se apaixona por ela também e se casa com ela, e cuida dela e tal. Eles têm um filho, e quando ela tem um filho, aí o fato dela não lembrar quem ela é, acaba incomodando mais a ela, porque ela quer passar as raízes dela para o filho, quer mostrar pro filho quem ela é, passar pro filho da onde ela veio, e ela não sabe. E aí ela começa a questionar o marido de encontrar uma forma para que ela lembre de onde ela veio, descubra de onde ela veio, né? Porque ela volte a ter a memória dela. O nobre sabe de uma história de uma mulher na região, que é uma bruxa, que poderia talvez fazer um ritual para recuperar a memória da amada dele. E ele vai até essa bruxa diz pra ele, beleza, você vai ter que fazer o seguinte, você vai ter que construir um labirinto com as pedras de um vilarejo desocupado bem próximo daqui. O engraçado é que esse vilarejo ele foi desocupado, abandonado, porque 3 crianças foram devoradas por um homem. Quem é esse homem? O homem pálido, né? Que a gente vai ver no segundo desafio. Você vai montar um labirinto com essas pedras e no meio desse labirinto você vai fazer um poço. Neste poço, a sua esposa vai ter que ir até esse poço quando for uma noite de lua cheia, e lá ela terá a memória dela voltada, né? Recuperada. O que fez a mulher? A Moana foi pra esse poço todas as luas cheias durante anos e anos e anos, e a memória dela não foi recuperada. Isso foi trazendo pra ela mais uma angústia, foi trazendo pra ela mais sofrimento, e ela acabou falecendo, acabou morrendo. E o nobre ficou puto com a bruxa e falou, porra, você mentiu pra gente. E aí ela manda matar esta bruxa, só que na verdade a profecia foi completa sim, só que ela foi completa centenas de anos depois com a Ofélia, porque a Ofélia é a encarnação da Moana. E o Fauno, isso é muito importante. Vocês sabem aquela estatuazinha no início do filme, que a Ofélia coloca o olho, uma pedrinha em formato de olho ali? Aquela estátua foi feita a pedido do Fauno, porque aquela estátua ficou vagando pela terra, procurando o espírito da Moana. A estátua? A estátua, ele era uma estátua, uma escultura, A estátua mágica tinha vida, ela tava vagando no mundo, procurando a Moana, tá. E aí quando ele passa anos procurando, não encontra, no ato desesperado arranca o próprio olho, assim, vira de fato só uma estátua
estátua imóvel, sem vida, né? E aí o que acontece? A Ofélia encontra aquela pedra, que é o olho dele, coloca no lugar, e quando coloca no lugar, ela dá vida àquela estátua novamente, sai ali a fadinha, e nisso o Fauno descobre que, de alguma forma, eles encontraram o espírito da Moana. E é por isso que a fada aparece, é por isso que a fada leva ela até o labirinto onde o Fauno vai encontrá-la. O Fauno tá procurando o espírito da Moana por centenas de anos, porque ela não encarnou. Essa cena que ela coloca esse olho de volta na estátua, cara, não foi metafórico, você teve uma metáfora, não consegui enxergar, mas teve uma rima visual quando ela tá segurando a pedra que tem um olho, sabe, na mão dela, sabe? Ela vai segurando aquele olho na mão, né, e coloca lá. Como eu já tinha visto o filme, né, sabia já do Homem Pálido, sabe? Fez essa rima visual, né, do cara que tem o olho na mão. Do Homem Pálido. Exato. Em algum momento o Homem Pálido segura o próprio olho, né, também. Sim. E é isso, a Moana reencarna em Ofélia e vai concluir a profecia da bruxa, sei lá, de milênios atrás, quando ela consegue, de fato, ali, o sangue dela cai no poço ali e o espírito dela vai pro submundo, porque o homem só consegue alcançar o submundo por meio do seu espírito, sem o corpo carnal. E aí conclui o arco de Ofélia. E o Moana, na verdade, né, da Moana, então. É uma bela história. O homem é criativo, hein? Isso tudo que o Rodrigo falou, cara, assim, é interessante que a gente não vê nada disso no filme, mas a gente sente no filme, sabe, que aquele mundo fantástico é real, justamente porque o Del Toro, apesar de nada disso que o Rodrigo falou aparecer no filme, aparece pouca coisa, o diretor teve cuidado de criar esse background inteiro, sabe, então assim, a gente consegue sentir que a gente tá enxergando por uma fresta, que tem um mundo mais rico, muito mais rico do que é apresentado pra gente no filme, porque de fato existe, esse mundo foi criado pelo diretor. Muito mais rico. Você acha que ele criou esse mundo antes ou depois de escrever o roteiro do filme? Foi antes. Na caderneta dele tem vários desenhos que vão estar no livro depois. Ele tinha quase tudo. A questão é que a escritora que ajudou a escrever o livro, ela transformou em narrativa e, claro, talvez ela tenha levado algumas ideias pra explorar melhor alguns conceitos, mas os pontos estruturais dessa história já tinha sido criada na caderneta do Del Toro, já tava lá. Que ele quase perdeu num táxi. Vocês sabem dessa história? Caraca. Ele tem mania de desenhar tudo, ele desenha tudo que ele imagina e tudo que ele pensa numa caderneta, num caderninho e tal. Ele desenha pra cacete, Ele desenha pra cacete, é irado o desenho dele mesmo. Ele é bom, e aí ele tava indo pra algum evento e tal, esqueceu a caderneta no táxi. O taxista pegou a caderneta, abriu, descobriu que dentro desse caderno tinha um papel de um hotel, foi até o hotel, levou o caderno e falou, ó, imagino que o dono do caderno esteja hospedado nesse hotel. E de fato tava, era o Del Toro. E aí voltou pra ele o caderno. Quando voltou pra ele, ele falou, eu tenho que fazer esse filme. Porque parece uma mensagem de que, cara, eu tenho que fazer esse filme. Foi aí que ele falou, não, vou fazer o Labirinto do Fauno. Ele convidou pelo menos esse taxista pra acompanhar a premiere desse filme. Pra estreia. Tomar uma. Esse taxista era o Fauno. Era o Fauno. Completou a missão dele. Só uma informaçãozinha aqui, então, já que citei a premiere. Inveja do Daniel. O Daniel fica incomodado quando a gente leva informação e ele não. O Stephen King assistiu uma premiere do filme ao lado do Del Toro. E o Del Toro falou que pra ele a sensação foi de ele ter ganhado um Oscar quando o Stephen King se contorceu na cadeira quando a Ofélia está sendo perseguida pelo Homem Pálido. Então quando o cara se contorceu, ele falou, putz, isso aqui é minha vitória, irmão. Ganhei, meu irmão. Ganhei. Toma aí, Estevão. Deixei o Stephen King nervoso. Sinistro. O Daniel citou o Stephen King e justamente a cena final é a perseguição no labirinto, né? Estilo Iluminado, e né? a perseguição no labirinto me lembra o Iluminado, né? E aí citando o Stephen King que escreveu Iluminado, né? Então tá aí, ó. No final tudo é um ciclo. Tudo é um ciclo. Meu Deus. Mas vamos lá, vamos falar então do Homem Pálido, que é o personagem, porra, que monstro E maneiro. ele ficou mais marcado do que o próprio Fauno, muitas vezes, É, né? por causa da posição das E dá uma mãos. estranheza muito grande, né? Ah, e cara, assim, tipo, o Fauno, ele bem ou mal, tá no nosso senso comum ali, na mitologia. Não, eu acho que também a própria fotografia faz ele estar mais harmonizado com o ambiente. O Homem Pálido não, né? Ele contrasta muito, cara. Ele é muito marcante. Ele parece que era um homem gordão que comia, né, criança e que emagreceu daquele jeito, ficou com as peles e tal. Cara, é muito bizarro. Aliás, eu tinha visto que ele é baseado num ser mitológico oriental, que tem os olhos nas mãos. A ideia dos olhos nas mãos, ela é muito interessante, porque passa a ideia de que o cara realmente só tá enxergando aquilo que ele toca, né? Aquilo que é material. Exatamente. E é óbvio que essa cena, ela contrasta com a cena no campo do real do próprio jantar oferecido pro Vidal, né? É a mesma mesa, mesmos alimentos em cima da mesa, Não, né? os
mesmos não Então, são, mas dá a entender. é dá a similar, entender. Dá a entender que é a mesma. Talvez seja a projeção mais clara, né? Que ela faça. Ele né? tá sentado na cabeceira, o Vidal tá sentado na cabeceira. Eu acho que tem uma relação ali. Essa cena é belíssima, né? Tipo assim, a cenografia é impecável. As pinturas na parede foram feitas de fato, cara. Ele contratou pintores pra fazer aquelas pinturas ali, demorou, tipo assim, meses pra fazer a parada, que é um take, o bagulho. Que é a do homem pálido comendo as crianças ali, né? Tem vários momentos. Cara, isso que vocês falaram aí, né, o homem pálido comendo as crianças, juntando com isso que o Daniel falou, né, justamente de que ter o olho na mão, né, mostra que ele só consegue enxergar o que é real, que ele consegue tocar, justamente ele devora crianças, que é quem tem a imaginação mais fértil, que é quem fantasia mais. Exato, né, mas ele é o vilão isso. da fantasia, né, justamente. Exatamente. Ele representa ali totalmente ali um regime fascista, por exemplo, em que você vai eliminar, né, exatamente uma juventude que pode se rebelar e que pode quebrar essa estrutura hierárquica que existe. Ele também representa o próprio Vidal. O que eu acho maneiro é que, cara, nessa cena, o que tem de referência, cara, tipo assim, no canto da sala tem uma pilha de sapatos, né? São os sapatos das crianças, teoricamente, que ele devorou. Cara, faz alusão total àquelas roupas empilhadas do Holocausto, dos judeus mortos, e aquelas pilhas de roupa e sapatos, assim, faz totalmente a relação. Tem uma foto que fica até muito parecido. Cara, a cena dele comendo a fada e puxando a cabeça é Cronos do Goya. Caraca, Total, putz. assim, total. Saturno, né? Saturno, Isso. Saturno, né? Vamos colocar essa imagem lá no Instagram pra você. Comendo os próprios filhos para os filhos não tomarem a posição dele. Olha a ideia. A gente falou aqui. Eu acho também que isso pode ser tratado como uma projeção, né? O Homem Pálido faz o papel do Vidal ali claramente, assim. E pra mim, eu acho que essa cena evoca pra mim o que é o verdadeiro teste pra Ofélia. Porque no primeiro momento, eu lembro quando eu vi a primeira vez o filme, eu falei, papá, que a menina vai comer a porra da uva? Se você quer comer, come o bagulho melhor então, irmão. Tipo assim, se atraca no bagulho. Ela pegou 2 uvinhas. Como uma pizza, pô. Comeu uva. 2 uvinhas? Porra, tudo bem, tava uma uvinha bonita, mas caraca, meu irmão, 2 uvinhas? Aquele bicho monstruoso ali. O que eu acho interessante nos desafios, além de ser uma projeção, provavelmente, né, da Ofélia, a gente vai falar do terceiro, né, também. O terceiro desafio, por exemplo, ela tem que sacrificar o irmão. É difícil você não entender que ela tá projetando todo o sofrimento que ela tá tendo pela perda da mãe naquela criança, Claro. né? É. Ela vai recuar e vai falar, não, eu não vou sacrificar meu irmão, mas não deixa de ser o sofrimento o ápice ali. Tipo, talvez ela tenha inconsciente a vontade, né, de puni-lo. Não digo de sacrificá-lo, mas de puni-lo de alguma forma pelo sofrimento que ele tá gerando. Claro. Retornando ao sapo, né? O irmão dela é todo mal que começou esse problema todo. Ela colocou nessa situação. E é interessante isso que a gente tá falando, né, no primeiro desafio, né? O sapo, né? O novo matando o velho, né? Que é a árvore e tal, né? Que tá gerindo. Nesse segundo aí, a gente tem essa referência aí do Saturno, né? Do deus Saturno comendo seus filhos, justamente que era um medo, né, grego, né, desse deus de ser morto por seus próprios filhos. Novamente mostrando esse medo do novo matar o velho, né? E o desafio final era justamente esse, né? Ele matar o novo de fato, né? Pra salvar Matar o novo de fato, né? Então, mas aí eu acho que pra mim, os desafios de fato, ele tem a ver com um ponto que eu vi na entrevista do Del Toro. Ele não falou especificamente, mas eu vi algumas entrevistas dele e ele bateu muito numa tecla. Primeiro, ele tem uma frase que eu achei maravilhosa e tem a ver com o que eu vou falar. Ele fala assim, ó, a guerra é o último ato da intolerância. Na guerra, não há vencedores, apenas vítimas. Vítimas vivas, vítimas mortas. Foda. Essa frase é foda. E aí, durante todo o discurso dele, ele fala muito sobre uma questão de rebeldia, uma questão de você não ter obediência cega. E você vai lembrar da cena do médico, pra mim, que é a cena mais linda do filme, é a cena do médico, em que ele tá apavorado, o médico, tanto é que o lábio dele treme de tanto medo que ele tá de falar aquilo que ele tem que falar, e ele fala, eu não sou homem como você que obedece cegamente a alguém. E o Del Toro fala isso claramente, que a obediência cega é que faz com que o mundo dê força à maldade, dê força à atrocidade. É isso. E vou te lembrar uma parada, Rodrigo, só pra conectar. Você questionou ela comer a uva. Mas isso que eu ia falar, eu ia fechar o meu arco, mas pode falar. Mas o ponto é o seguinte, não sei se você lembra, ela não pôde jantar, porque ela tinha chegado suja, né, e aí ela teve que tomar banho e ela não pôde jantar. Então até aquela uva, que era o mínimo que ela poderia comer, era porque ela estava de fato com fome. Não era simplesmente uma desobediência por nada, ela estava com fome. E olha que interessante, porque ela tinha que desobedecer. E todos os desafios são sobre desobediência. Mas é isso que eu ia falar. Eu acho que os desafios têm a ver com desobediência. Falei antes. Falou antes. Abusado. Mas o Fauno, ele finge revolta quando ela comeu a uva. Ele finge, porque o desafio é exatamente esse. Tipo assim, o fato dela pegar a uva é exatamente... Ali ela teve sucesso no desafio, porque se você pensar, ela tá pegando a uva na frente de um monstro, cara. Ela tá se arriscando pra pegar a uva na frente, talvez, do monstro mais amedrontador que ela poderia ter encontrado. Pensa agora se fosse uma questão de realidade. É você ter uma rebeldia na frente, talvez, do regime mais cruel de todos que você poderia ter no seu país. Então o teste é esse. A rebeldia no início do sapo é uma rebeldia ainda menor, que é com a família. Ela vai com vestido, ela vai no meio do jantar, mas aí ela começa a ter rebeldia com o Fauno, que é o que ele quer, é o que ele precisa. Ele fala, o nosso teste é descobrir se você se
tornou uma pessoa obediente, uma pessoa passiva, uma pessoa diminuída, podada por essas pessoas. Então é muito maneiro quando o desafio final é ela desobedecer de novo e falar, não vou sacrificar meu irmão. E vira pro Vidal e fala, eu não vou entregar meu irmão, né? Acaba morrendo por isso. Se ela tem de fato a alma de um revolucionário, né? Que é o que o Gabriel tá colocando. Exatamente. Né? Por isso que é tão importante ela ter comido a uva. E aí o Fauno faz todo um papel ali, um personagem falando, nossa, um absurdo, você não me obedeceu. Aí ele volta depois e fala assim, vou te dar uma última chance, mas você vai ter que me obedecer cegamente. O teste é esse. E sem fazer questões, não pode perguntar mais nada pra mim. Não pode perguntar mais nada pra mim. Ou seja, o tema do filme é esse. Esse é o tema do filme. É por isso que o médico deixa claro o tema. Cara, é linda essa cena demais, né? Ele vai caminhando pra fora daquele sítio ali, já sabendo que ele vai levar o tiro. No reflexo, ele tira o óculos, coça o olho e leva o tiro do Vidal. É um sacrifício, assim, é maravilhoso. Que cena maravilhosa. Né? Não, e bom que você retornou isso do médico, porque justamente queria apontar isso, né, cara? Todo mundo ali, em geral, que o Vidal, o pessoal mata, é de uma crueza horrível, horrível. E quem morre ali com mais dignidade, na forma como é filmado, é o próprio médico, sabe? Você não vê ele tomando tiro, você não vê ele sangrando, você não vê nada disso. Ele tá de costas, você ouve o barulho do tiro, mas você não vê ele sangrando, ele tira o óculos, ele coça a cabeça como se nada tivesse acontecido, e aí ele cai morto, sabe? Morre com sua dignidade intacta, sabe? Comparado às outras pessoas que o Vidal morreu. Comparado aos outros, tudo bem. Você vê o sangue espalhando na blusa dele, né? Blusa branca dele. É quase isso. Como se fosse o sono dos justos, né? Ele mereceu esse sono. Isso. Quando ele consegue enfrentar. Sim, né? Então no tiro ele não cai, ele tira o óculos, coça o olho, sabe? Assim, tipo, então é isso, deu pra mim, né, pessoal? Então é isso, eu já fiz o que eu tinha que fazer. E isso traz uma consequência instantânea, que é o Vidal precisa de um médico. No exato momento em que ele mata o médico, ele precisa de um médico pra salvar o filho e a esposa. Isso aí era um tópico meu e mais uma vez falaram antes de mim. Perdão, Rodrigo. Eu acho bem interessante que você tocou. Causa e consequência. Eu acho que o Del Toro, ele trabalha causa e consequência nesse filme de maneira tão habilidosa que isso faz com que a atenção cresça muito. Então, assim, é muito interessante, porque antes disso você tem o que explode tudo, assim, acende o pavio é quando o Vidal encontra a mandrágora debaixo da cama. Então ele surta com aquilo ali, mas ele acaba tendo problemas pra resolver, ele sai do quarto e deixa pra esposa resolver esse problema. Até eu também ia ficar meio bolado com a mandrágora embaixo da cama. Eu também ia ficar meio bolado. No leite, é bizarro, e né? das 2 gotinhas de sangue não te bolou, não. Só o leite. Também. Só uma curiosidade aqui pra pontuar da mandrágora, curiosidade mitológica, né? Gabriel gosta de coisa grega. A mandrágora, ela era considerada na Idade Média um homúnculo, sabe? Que ficava debaixo da terra e tinha o boato de que se alguém encontrasse uma mandrágora, né, aquele homúnculo tava vivo ainda e gritava, o grito da mandrácula matava a pessoa na hora. Eu gostei da mandrácula, que agora, na verdade, é uma que chupa sangue das pessoas que passam por ali pra ela continuar sobrevivendo. Gostei pra caramba. Mas eu achei interessante porque com certeza o Guilherme Del Toro sabia disso, justamente quando jogam a raiz lá no fogo, ela começa a gritar e a mãe morre logo em sequência. E a mãe morre. Isso também é usado também no Harry Potter, né? Esse ser mitológico também. Tem, isso que eu ia falar, tem. Só que elas não matam, elas são fofinhas, quase. Fazem um barulho ensurdecedor. Mas aí começa um processo de ação e reação em que a mãe, ela fala, você tem que parar com essa sua fantasia, com essa sua loucura, cara. Você precisa voltar à realidade, menino. Você precisa se adequar ao que nós temos, né? Rodando a criança, ela pega aquele ser estranho, né? E joga na lareira e ela morre. Já não abraçou a fantasia dela, a criatividade dela há muito tempo, né? E era aquilo que tava mantendo ela salva. A partir daí, você tem a cena que o Daniel falou. O Vidal vai matar o médico logo antes da piora da esposa. Então ele vai ter que chamar simplesmente um enfermeiro do acampamento lá pra poder ajudar nesse processo, né? Aí, a partir disso, você tem o fato do Vidal, por menosprezar uma mulher, ele é ferido exatamente pela Mercedes. Esse ferimento faz com que ele não fique tão atento a cuidar do bebê que a Ofélia vai raptar, entre aspas, mas também ele não consegue conduzir a tropa durante o ataque dos rebeldes, né? Então tudo é um processo de causa e consequência em que ele vai entrar no labirinto louco pra reaver o filho dele, porque ele só pensa no filho. Ele não tá casado com aquela mulher porque ele tá apaixonado por ela, ele quer um herdeiro. Ele quer um herdeiro pra passar o maldito do relógio. É isso que ele quer. O maldito do relógio. Pra passar a continuidade, pra passar o tempo em linha reta. Passar o tempo como em ele linha enxerga reta. A linha do tempo, né? Não em ciclos. Pô, maneiro passar o tempo em linha reta, é muito bom. Linha reta. Dá pede, né? Isso é muito legal. O final é ele pedindo para que o tempo continuar em linha reta, né? O tempo continuar em linha reta. É justamente isso. E os rebeldes falam, não, isso não vai acontecer. Eles nem vão saber quem é você, né? Ele não vai ter a tua influência. Vai começar outro ciclo agora. E sabe o que é legal? Ele tá ávido por, de alguma forma, quando ele pensa em quebrar o relógio no horário específico em que ele morreu, que foi o que o pai fez, né? Ele tá ávido, talvez, por encontrar de alguma forma a eternidade, por perpetuar no tempo. Seja por um ato de bravura, ele tem essa loucura, né? E o interessante é que ele tá buscando essa eternidade, e essa eternidade tá ao redor dele, né? São os seres mitológicos do subterrâneo. É o próprio Fauno que é eterno, o rei e a rainha do mundo subterrâneo é eterno. A eternidade tá ali, tá nos detalhes que a Ofélia vai deixar no mundo e que ele não tá aberto de
forma nenhuma. E é por isso que ele não vê o E Fauno. meio que, assim, tipo, não vou dizer que a eternidade está nos livros, mas, assim, tipo, pelo menos os livros têm uma garantia de durar muito tempo aí, Durar sabe? bastante E é uma tempo. coisa que o regime nazista, sabe? Tipo, e vários regimes fascistas fazem questão de destruir sempre, sabe? E quando tá no início do filme, a menina segura os livros e aperta a mão dele com a outra mão, porque a mão direita dela tá segurando os livros, isso irrita ele. A mesma coisa, ele encontra um livro dentro da mochila lá dos rapazes, né? Que tinha um pai e o filho. Caçador, Estavam né? caçando coelho. Então, novamente, sabe? Tipo, o livro, o ato de ler, né? Que é uma coisa que meio que pra gente, assim, você escreve um livro, você tá marcando a história do mundo. Você flerta com a eternidade. Você flerta com a eternidade, né? Quando a gente lê um livro de alguém que morreu, né? Aquela pessoa continua viva por meio do livro. Exatamente. Parabéns, Gabriel. Obrigado aí. Parabéns, Rodrigo. Me senti lisonjeado aqui, eu e Gabriel. Parabéns pra vocês dois. Eu não escrevi um livro, mas eu escrevi minha tese de mestrado, então de repente serve pra alguma coisa. Tá valendo, Mas tá valendo. Tá valendo. certo, Daniel tá também, certo. mas de qualquer forma é isso, flertar com a eternidade. Ele tá buscando um flerte com a eternidade que é totalmente fora de um... Idiota. Tudo bem, idiota é uma boa palavra. Idiota é uma palavra que nesse horário tá mais do que É, permitido. exatamente. Completamente idiota, cara. Tipo assim. E é por isso que eu acho que é um ponto interessante o seguinte: o Del Toro faz questão de mostrar a câmera na subjetiva do Vidal, olhando a Ofélia de costas e não vendo o Fauno. Então, teoricamente, isso seria uma resposta sobre a questão: existe o Fantástico ou não nesse universo? Teoricamente, não. O Vidal não tá vendo. Só a Ofélia tá vendo. Essa é a resposta objetiva, né? Essa pergunta. Essa é uma questão objetiva, exatamente, é uma resposta objetiva. Só que você pode pensar algumas questões. Primeiro, que é engraçado, ele tá meio que dopado, e ele estar dopado pode gerar exatamente o contrário, você não ver o Fantástico que tá ali, né? Porque, tipo, ele tá dopado. O fato é, pra mim, que cabe mais, assim, se você considerar que esse Fantástico existe, ele é totalmente fechado a isso. Ele é um cara completamente bloqueado a qualquer tipo de sensibilidade, a qualquer tipo de fantástico, a qualquer tipo de tudo, sabe? Ele é só um animal, uma besta, sabe? Ele não veria o Fauno, ainda que ele existisse naquela situação, sabe? Então também não deixa de estar aberto ainda mesmo assim, sabe? Tipo, o Del Toro é malandrito. Cara, é engraçado, eu não pensei nisso não, mas a Mercedes, né, ela corta a boca dele, né? Ali ele é uma besta, ele veio um monstro. Não, e muitas vezes o pessoal morre pela boca, digamos assim, morre aspas no filme pela boca. A menina quando come a uva, sabe, ela fica ameaçada. O sapo quando come a bola lá, né, ele morre também, sabe? E o próprio cara tem sua boca cortada. Eu não sei se é questão da boca, enfim, se é alguma questão do filme. Percebi isso agora, não fiz nenhum paralelo, nenhuma teoria. Mas ele toma cachaçinha, né? Quando eu vi a cena, né, essa cena do corte e ele costurando depois, me remeteu muito à ideia dele. Primeiro, ela transformou ele de fato no monstro que ele é, né, porque a aparência dele em corte é absolutamente monstruosa, e ele tentando remediar essa situação, né, tentando aparentar não ser o monstro que ele é, com aquele esparadrapo na frente. Porque ele sempre faz isso, né? A forma perfeita, né? E outra coisa de boca também, os próprios rebeldes são torturados pra abrir a boca, pra dar informação, né, sabe, em geral. Enfim, momento boca. Vocês reparam que tem um momento em que ele usa a navalha e bate com a navalha no espelho? Ele faz um corte no espelho. Cortando seu próprio pescoço. Exatamente, né? Isso acontece quando? Acontece bem antes do corte da boca, né? Bem antes. Sim, E eu acho engraçado sim. isso, porque o confrontar dele da navalha contra o espelho dele poderia ter gerado o corte da boca, mas na verdade gera numa imagem que ele tá sendo refletido, né? No reflexo dele, né? O que eu acho interessante é que essa cena é muito rápida e simples, assim, claro, assim, vamos ser francos. O próprio Del Toro falou que escolheu um comediante pra trabalhar um personagem em caricatura. Ele não é, em nenhum momento ali, ele é muito tridimensional. Só que o que é interessante é que só o ato dele passar a navalha no próprio reflexo já dá um pouco mais de camada a ele, no sentido de que ele carrega um peso na cabeça dele, que é um peso de honrar o que o pai fez, cara. Eu acho que a dependência que ele tem do relógio pode ser muito uma questão de uma honraria, como também um peso, como também tipo um fardo que ele carrega naquele relógio. Isso, o peso tá no cenário, né? O cenário, o quarto dele, todo remete à engrenagem, né? Todo remete a essa história do relógio. Tem umas engrenagens, né? Só essa cena já dá um peso pro personagem. Mas eu acho que isso tem a ver com a continuidade, né? Do legado. A satisfação dele com a sua própria autoimagem, né? De repente, em comparação ao pai, algo do tipo. Me vem à cabeça a ideia de ele relembrar algo que aconteceu com o pai, ele se colocar numa situação de perigo, ó, será que a minha cabeça tá em jogo por alguma coisa? Ou seja, abre realmente uma série de possibilidades, né? É só esse... A vida dele é insuportável, esse cara. ato, né? Torna ele mais interessante. Torna ele mais O que eu ia interessante. retomar em relação ao Vidal é que no próprio labirinto, né? Em determinado momento ela chega num local do labirinto que o labirinto tá fechado e o labirinto se abre Fantasticamente. Em linha reta. e a gente não vê isso acontecer com o Vidal, obviamente, né? Então isso reforça a ideia aí que o mágico pra ele não é algo que é acessível. Mas ele consegue chegar lá, né, no final por sua... As duas interpretações são possíveis. São Né? possíveis. De que o mágico existe, que o mágico não é existe. só um temperinho. Mas a ideia é exatamente essa. Ele não vai dar uma mastigada a parada, porque perderia também todo o onírico dessa história, né? A beleza dessa história, assim. E, cara, eu só queria destacar uma parada que eu acho que a gente acabou não tocando muito nesse assunto. A gente fala muito da genialidade
genialidade do Del Toro e, de fato, ele é um cara, assim, ele é muito criativo e isso é inegável, essa história é maravilhosa, mas se você acompanhar o material extra do filme e os bastidores, o Doug Jones, que é o cara que faz o Fauno e faz o Homem Pálido, tratam ele como um gênio, cara, corporal. Porque ele fez vários filmes com o Del Toro, que ele fez vários personagens, ele continua meio que trabalhando com o Del Toro, e dizem que é ele que conseguiu colocar no Fauno esses espasmos corporais e a forma dele se mover com uma certa dificuldade, mas ao mesmo tempo tem uma quê de elegância. Cara, é um trabalho, assim, porque esses espasmos dão uma ideia de ancestralidade, de tempo, passagem de tempo, mas ao mesmo tempo, cara, é um trabalho estupendo do cara. Aí você vê como andaria alguém que tem séculos de vida, né? Milênios de vida. Como falaria um cara? E tem uma parada que foi uma pena, porque, assim, ele ia fazer o papel total. Então, tipo assim, a fala, ele não seria dublado, porque ele foi dublado depois. Ele não falava espanhol, e aí o Del Toro falou pra ele, beleza, você quer fazer? Quero. O cara ficou decorando as falas dele enquanto era maquiado, porque demorava 5, 6 horas no processo. Ele ficava decorando as falas da Ofélia pra poder saber quando colocar as falas em espanhol. O cara se dedicou ao limite, só que o problema é que no final, no corte final, não só a máscara atrapalhava, a maquiagem atrapalhava a fala dele, como também o espanhol dele realmente não estava tão fluido assim, e eles preferiram dublar. Só que a dublagem acabou sendo facilitada exatamente por ele estar falando as falas do personagem de fato. Né? A boca, né, em espanhol, né? Cara, dizem que o cara é genial, cara. Genial. E vale a pena citar que ele também tá em Forma da Água, ele é o anfíbio lá da Forma da Água. Ele é o anfíbio, cara. Que eu acho que é o melhor filme, que é do Del Toro, entendeu? Ou seja, o Del Toro... E é brasileiro, né? O anfíbio. Se não me engano, é pego no Amazonas e levado pra lá. Se não me engano, é isso mesmo. Se a minha memória não me falha, é isso. Cara, uma coisa interessante é que o Labirinto do Fauno, ele disputa o melhor filme estrangeiro, o Oscar de melhor filme estrangeiro, perde pra Vida dos Outros, que é um filme alemão, que é muito bom. Então, assim, difícil realmente. É até complicado falar aqui qual mereceria, porque a Vida dos Outros é um clássico também, mas ele acaba ganhando alguns técnicos. Maquiagem, obviamente, fotografia. Impressionante. Maquiagem impressionante. Impressionante. E disputa também o roteiro original, mas não ganhou. Se você ouviu esse podcast até aqui e não tiver visto Labirinto do Fauno, assista, pelo amor de Deus, porque você acabou de tomar vários spoilers. Não, mas mesmo assim vale, né, cara? Tipo assim, vai ver com spoiler, não tem problema. É um bom aviso pra dar no início, né? Mas todo mundo, que a galera já sabe que a gente... Já sabe, o Enquadrando é isso. O filme, e é isso. Cara, na moral, o Del Toro entregou o final de cara no primeiro minuto, então tá bom. É verdade. Se ele fez, se o diretor fez, a gente pode fazer. Filme cíclico começa com spoiler. É cíclico, começa com aviso. Atenção, esse podcast tem spoiler, aviso no final. Tá ligado? Exato. Inclusive vai fazer total sentido, realmente. Exatamente. Porque é cíclico, realmente. É isso. Vou terminar esse podcast falando, eu sou Fábio Rangel. Eu sou o Rodrigo Cavalho. Mas, sério, se você quiser acompanhar a gente, galera, nas redes sociais, o Enquadrando tem várias redes sociais, você pode também buscar nossas redes sociais pessoais, mas vou falar das redes sociais do Enquadrando aqui. Não esqueça do Enquadrando Agora e do Apoia-se todo que eu já falei, mas, por enquanto, vamos falar de Twitter, @enquadrando_, no nosso Instagram, que o Daniel é o admin do Instagram, que é @enquadrando_oficial. Você pode entrar lá no nosso YouTube, a gente tá fazendo várias lives, gravando em live lá, galera. Então, se você quiser conhecer as nossas caras... Vê que eu não sou um riponga lá, um maluco da natureza. A gente se decepciona todo mundo que conhece nossas caras, mas tudo bem. Se quiser conhecer a gente, você pode acessar lá no YouTube, que vários episódios estão sendo gravados ao vivo, com a galera comentando, com a gente respondendo, muito doido. E às vezes não acabou de acabar também, assim. Tanto acesse o Enquadrando, youtube.com/enquadrando, como youtube.com/acabou de acabar, que é do nosso padrinho Gabriel Gaspar. A live pode sair num ou no outro, então assina os dois pra garantir. Assina os dois pra garantir. Pra garantir, né? Não custa. E por fim, se você for uma marca muito interessada como né, que é uma marca de detergente que a gente tá tentando aí, ó. Setou o target, é esse, né? Muita gente ouve o podcast lavando a louça, hein? Muita gente. Muita gente. Muita gente. Então, pô, estamos abertos a todas as marcas de detergente. Estamos abertos a todas as marcas. Marcas de panela, marcas de comida. Marcas de panela, marcas de detergente, sabão. Enfim, né, você pode entrar em contato com a gente em contato@acaboudeacabar.com.br. Galera, por aqui que a gente fica. Um grande abraço. E bons filmes. E editado pelo nosso compasso moral, Marcelo Zaniolo. Caraca, essa eu não vi vindo, não. Eu tava ansioso pra saber o que viria, qual seria o adjetivo que viria, desse episódio. Achei que havia o mítico. Nossa, eu tava totalmente desconectado disso. Fui pego de surpresa. É algo que eu já espero. Agora eu já espero o adjetivo que o Fábio vai trazer, porque esse é algo que só o Fábio traz. Eu espero, né, o adjetivo do... Eu espero só a sinopse. É. Tipo,
costumo sempre fazer esse ponderamento com os meus alunos. Ponderação. Que é o fato de que na América Latina... Ponderação, né? Perdão, falei ponderamento? Foi isso? Falou. Caralho. Falou essa parada aí mesmo. Volta aí. Põe no erro aí. Por favor, vai lá. Merece, isso merece. Eu tô aprendendo a falar espanhol, né? E aí acaba estudando um pouquinho dessas coisinhas e é legal pra caramba. Graças, Daniel. Então, até falar aqui que uma coisa que me decepcionou muito na sinopse do Fábio era não ter vindo em espanhol. Achei que ia ser uma sinopse em espanhol. Caraca, aí teria sinistro, hein? Caraca. Pô, tu perdeu uma oportunidade, hein? Tu perdeu uma Tu perdeu a oportunidade. oportunidade de exercitar. Se eu fosse você, eu ensaiava, gravava e mandava pro Marcelo em semana. Eu também acho. Me corrijam aí a pronúncia. Stephen King. Stephen King. Stephen King assistiu uma premiere do Na filme. verdade, eu vi uma vez falarem que é Stephen King. Quase um Stephen. Então, Caraca. foi por isso que eu perguntei. Mas eu não sei. Então, eu não Stephen sei. King. Stephen King? Stephen King. A gente aceita, Stephen King, a gente aceita. Marcelo, por favor, eu vou falar Stephen King e Stephen King e você vai pesquisar se tá certo qual dos dois e você vai colocar o meu áudio no correto. Toda vez que eu falar o nome do cara. Não. Cara, todo mundo chama ele de Stephen King no Brasil, Tu tá cara. dando gatilho no Marcelo com essa enrolação, Daniel. Então, vai beleza. Vamos lá. Stephen King. Estevão Rei. Pô, Estevão Rei. Estevão Rei assistiu uma sessão ao lado do Del Toro. Ele não falou especificamente, mas eu vi algumas entrevistas dele e ele bateu muito numa tecla. Primeiro, ele tem uma frase que eu achei Ó, maravilhosa. eu tenho uma palavra pra isso, mas vou esperar você terminar. Talvez eu fale essa Tá palavra. anotada, provavelmente vai falar. Talvez sim, talvez não, não sei. Só sei que eu fui o primeiro a falar, então vou falar. Olha, essa cena foi engraçada. Tudo bem. Eu tenho uma palavra, talvez eu fale essa palavra. Vamos ver se você vai falar essa palavra. Caraca. Twitter, que é o nosso @eandando. Não, né? Isso não. Enquadrando underline. Enquadrando underline. Eu tô muito Caralho. doido. Caraca, rolou uma loucura 3 aí. horas da manhã, porra. É por isso que as pessoas não seguem a gente. Fábio fala o link errado. Encontro.